Alô, meus amigos do app Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo no Brasil. Um grande abraço. Tá começando o Boletim da Bola, edição de hoje. Você sabe que o Boletim da Bola é um oferecimento da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis Planejados no Campolim e no Iguatemi. Tecoali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Estamos em todas as plataformas com o programa e a jornada esportiva. Vídeos já localizados, o mundo te vê num clique. São vídeos para as redes sociais. Em nome também do Banco BV, os melhores feirões e seminovos pelo Brasil são do Banco BV. Splash Baig. A maior loja da Splash do estado de São Paulo está em Sorocaba. Splash. Em nome também da 4Play Arena Sports. Jogar vôlei na areia, futebol society na grama sintética. Esse é um lugar gostoso para você bater uma bolinha e fazer uma atividade física. 4Play. Bem, na abertura do programa, você sabe, a gente dá aquela volta pelos portais para saber o que acontece, o que andam falando do seu clube por aí. Que você gosta de ouvir. Pois é, sou eu. Atlético do Paraná vira no último minuto. Vence o Atlético de Minas e se mantém no G4 do Brasileirão. Ainda do Galo, com Cuca no comando, segue sem vitória e iguala pior jejum desde 2019. Curitiba fica perto de acerto com meia Gabriel Bosquilha, do Internacional. Renato Augusto volta bem ao Corinthians e deve ser titular, referência no Maracanã. Palmeiras amplia a liderança do Brasileirão e ganha força para a decisão da Libertadores. Peixe encara o Coxa pela 4ª vez no ano. O Santos ainda procura reforços para essa temporada. São Paulo completa 1 mês sem vencer no Brasileirão. E aí, se liga um alerta no Morumbi. Cruzeiro do Ronaldo muda um pouquinho a rota do futebol. Reformula o elenco e o clube supera 30 reforços no ano. Ídolo da Ponte, Renato Cajá, anuncia aposentadoria. O Hélio protege o time e diz que vai ser agressivo contra o Vasco. Mais uma. Oi e tchau. Diego Loureiro diz que não fica no Guarani. Bolívar confirma pelas redes sociais o empréstimo de Bruno Miranda ao Bugre Campineiro. Esses são alguns dos destaques que eu vi pelos portais esportivos do Brasil que a gente traz aqui na abertura do nosso Boletim da Bola, que tem hoje Reinaldo Costa, Arthur Bernardes, Gilberto Costa e ele, o nosso comentarista pentacampeão paranaense. Tá chegando aqui o Hidalgo, direto de Curitiba, no Paraná. Tudo bem, Hidalgo? Que conta de bom? Tranquilinho? Tudo bem, Jarbas. Uma boa semana a todos. Mais uma vez, a satisfação de ver os companheiros como o Arthur, o Reinaldo de retorno e também o Gilberto para falarmos dessa rodada. Eu não posso, nesse momento, deixar de registrar para mim o melhor jogo da rodada de ontem, com a vitória extraordinária do Clube Atlético Paranaense. Não posso deixar de registrar o trabalho que está sendo feito já há algum tempo, mais o encaixe com o técnico Felipão, que todos, eu incluo nessa, já dava como ele nos estertores da carreira dele. E de repente ele sente-se tão bem, o que ele faz está certo, está bom. Ontem entrou em campo só com um titular chamado Bento, o goleiro, e aos poucos foi mudando. E ontem eu vi um Atlético veloz, principalmente na condição física. O elenco está muito bem arrumado fisicamente e também taticamente. E quando ele fez as mudanças e também o Cuca fazendo, ele levou a vantagem, porque aí sai aquele condão defensivo para querer ganhar o jogo na marra, esquece que existe lá atrás um campo livre para quem joga em velocidade e acabou perdendo.
E um resultado, para mim, histórico pela maneira como foi a partida. 4º lugar do Brasil, joga essa semana contra o time da Argentina, corre o risco, tudo bem, mas ele não larga do Brasileirão, tem um grande elenco e provou isso, a capacidade de fazer as inversões. Final ele colocou um jogador zagueiro, tirou um centroavante e propôs com o Canóbio jogadas ofensivas rápidas, esse Alex Santana jogando uma enormidade do meio campo. Enfim, mostra também que o Galo, não sei a atitude do Cuca em querer retornar, já se cobra dele essa iniciativa de achar que deveria voltar, é um direito dele, mas ele vai ter que ter um trabalho enorme em relação agora no comportamento, com comprometimento de resultados e pegar uma equipe também que está jogando um grande futebol, que é a equipe do Palmeiras, que ontem, ao natural, ganhou da equipe do Goiás por 3-0. Então eu parabenizo essa vitória do Atlético e mostrou um garoto chamado Vitor Roque. Se vocês não sabem, por favor, eu quero só dizer o que acontece com esse rapaz. Vitor Roque era um jogador do Cruzeiro, Reinaldo, Gilberto, Arthur e Jarbas. Ele foi um jogador garoto criado no Cruzeiro. O Giba, que acompanha a garotada, deve saber. Esse Vitor Roque, e não tinha ainda não tinha um contrato firmado, estava ainda naquela Lei Pelé com o número mais baixo. E o Alexandre Matos, brabo da vida, ele que é um negociador, né? E que ele veio aqui para o Atlético, viu, Arthur? O Alexandre está aqui no Atlético, ele que trouxe esse mundaréu de argentinos, paraguaios e uruguaios. Esse garoto, o Vitor Roque, arrebentou com o jogo, 17 anos. O Alexandre bravo com o Ronaldo, porque ele deixou o Cruzeiro. Como assim saiu o Fábio? Até saiu o Luxemburgo. Falar no Cruzeiro, disparado, não só vai subir, como pode ser até campeão. Que coisa linda, hein? Que presença do Ronaldo também não pode se esquecer. Só que esqueceram de acertar a vida do Vitor Roque, e quem sabia tudo era o Alexandre Matos, que conhecia o pai do garoto, e ele então intercedeu, foi na conversa com o pai, que ele era um cara muito ligado ao pai, e fez com que o garoto não assinasse com o contrato que estava lá para fazer há algum tempo com o Vitor Roque, e ele deu a preferência, o pai, para o Atlético, que pagou, não pagou barato, foi a maior negociação do Atlético, 24 milhões de reais, um garoto que vai ser vendido, imagino eu, com o número pelo futebol que ele tem. É só mostrar os gols que ele fez ontem no Mineirão, e ele era de Belo Horizonte, jogando na equipe do Cruzeiro, na garotada, tudo, e ele não teve um negócio feito, porque custava caro também, e aí entendeu que o seu pai e o Alexandre tirar para colocar no Atlético, que ele teria uma visibilidade maior, foi o que aconteceu. São os detalhes que a gente coloca, que às vezes passa ao largo do torcedor, e por isso justifica-se eu falar desse rapaz Vitor Roque, que arrebentou ontem com o jogo espetacular, 2 golaços desse rapaz, e com isso o Atlético chega, imagine os senhores, mais uma vez, a quarta posição, leva com isso a vantagem também de ter alguns outros jogos ainda nesses torneios que ele está no paralelo, e mostra a competência da sua administração. Não poderia fugir nesse momento de dizer alguma coisa nossa em Curitiba. Se o Curitiba joga hoje e está com uma dificuldade enorme, vamos aplaudir a equipe do Atlético pela sua performance e de anos. E o Arthur, que trabalhou no Atlético, sabe como esse time, esse clube está muito bem gerenciado. É você, Jarbas. Muito bem, Hidalgo. É interessante, né, meu caro Reinaldo, quando o Hidalgo citou de valores aí, de quanto vale um jogador. Como é que os caras tiram uma base, né? É difícil saber. Um abraço, Reinaldo, direto de Cruzeiro. Tudo bem, Rei? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros todos, Gilberto, Arthur, Capitão Hidalgo, a você, Jarbas. Um pelo outro, né? É um pelo outro. O sujeito, por exemplo, só para dar uma base aqui, a Arrascaeta com o Gabigol são os 2 maiores salários do Flamengo, 1.600.000 por mês.
Então, se o Flamengo vai contratar um jogador lá fora, vai trazer do Panathinaikos, sei lá de onde, que é um cara que tem nome, um cara que está jogando no jogo e tal, ele vai querer saber qual é o maior salário do Flamengo. 1.600.000, é o que eu quero, eu vou pedir 2 para chegar no... É mais ou menos isso, por base, porque esse negócio de valorização financeira, eu não sei, primeiro que eu acho um exagero, não só jogador de futebol, não é só jogador de futebol, não, cronista esportivo, da televisão, que os caras ganham 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões, essa supervalorização faz com que a pessoa, se não estiver preparada, psicologicamente, familiarmente falando, socialmente falando, é um choque no cara. Exemplo. Há 3 anos, Vinícius Júnior morava numa favela, ganhava R$ 1.200 por mês no Flamengo, pegava ônibus, eu não tenho nada a ver com o dinheiro que o cara ganha, ele que ganhe mais, nada a ver, que gaste com a maneira dele e tal, ele que faça lá o que ele tem que fazer e tal, mas hoje o cara ganha não sei quantos milhões por mês, relógio de 700 mil no pulso, 4 carros na garagem, fazendo uma construção de 30, ele vai fazer o que ele também... Então você imagina, quem é bom para falar disso é o Arthur, o comportamento que o cara não deve ter, o jogador não deve ter, quando se fala em salário. E o clube de futebol que projetou ele? O fulano de tal custa 30... Eles falam de dinheiro com uma facilidade, meu amigo. 30 milhões de dólares. Como se 30 milhões de dólares fossem R$ 30 que você vai fazer um jogo de Mega Sena ali. É muito dinheiro. Como é que fica o fisco nisso? Muitos me perguntam, Reinaldo, me dá um exemplo. Eu ia falar uma outra coisa aqui, mas agora eu já enganchei aqui, eu tô dentro. Como é que o clube paga R$ 1.600.000, por exemplo, por Jordan Arrascaeta? Como é que está na carteira dele? Ele é seletista, ou seja, ele tem a carteira profissional dele, consolidação das leis do trabalho, ele é registrado na carteira profissional, o clube paga o 13º para ele, desconta o imposto de renda, desconta o INSS, deposita fundo de garantia no valor de 1.300.000, né? Como é que é a situação? Não é só ele que ganha, não, tem outros salários enormes e tal. É uma complexidade financeira tão grande. O cara recebe como? O cara tem um cartão de banco que nem nós temos. Como ele vai lá na Nossa Senhora de Copacabana, lá na agência do Bradesco, para receber o dinheiro dele, do Banco do Brasil. Como é que é isso? Como é que gira o mundo financeiro com o atleta? Tem uma reportagem no Facebook, se vocês forem procurar aí, da Itália, não é do Brasil, mas no Brasil é a mesma coisa. Tem um cara na portaria de entrada, se não me engano, é do Barcelona, na Europa, lá em Madrid, lá em Barcelona. O cara tá filmando a chegada dos jogadores pro treino. Eu vi ele. Vocês já viram isso? Eu já vi. Você já viu? Eu já vi ele. Aí entra o fulano de tal com o Porsche, entra o outro com a Ferrari, entra o outro com uma Lamborghini, Cara, esse é o mundo do futebol. Que nem a NBA, que nem o Schumacher da Fórmula 1 teve essa mostragem. Tira a mão da câmera, Reinaldo. Essa aparição, sabe, financeira, para mostrar para o mundo essa coisa toda. Então, é um envolvimento muito grande. E afora esse paralelo a isso, só para misturar, para lembrar, que eu vou falar um negócio aqui que nós, cronistas esportivos, sabemos disso. Tem as chuteirinhas de ouro. Tem as chuteirinhas de ouro. As moçoilas que ficam no portão de entrada dos estádios, esperando o cara chegar e tal, ela vai com as pernas de fora, aquele vestido decotado, tudo um envolvimento que existe no profissionalismo esportivo, especificamente falando do futebol. E nós, pobres coitados locutores esportivos, redatores esportivos, comentaristas esportivos, se o cara não correr atrás do comercial para vender para a rádio dele, ele não vai fazer absolutamente nada. É um envolvimento que eu estou fazendo, eu estou juntando tudo aqui para que a gente possa ter a noção do que é o futebol. É um mundo muito rico. Demais. É um mundo muito cheio. Muito. E os caras ainda vêm falar de preconceito. Esses caras não têm preconceito nenhum. Teria preconceito se a nota de dólar fosse cor-de-rosa e não fosse verde. É verdade. O Arthur, que viajou o mundo todo, Arthur está direto do Rio de Janeiro aqui no nosso Boletim da Bola, ouviu essa história aí.
E até lembrar de falar isso para você, Arthur, você trocou muitos valores aí, moedas diferentes, não só, né, com o Brasil, com outros lugares que você morou. Eu tenho um amigo que sempre faz comparação. Quando ele vê um cara rico, ele fala, ó, esse cara aí, o que é 2.500 para mim, para esse cara é 2,50. Essa comparação é interessante, né, Arthur? Um abraço para você. Um grande abraço aos nossos amigos aqui, capitão, você, Jarbas, Giba e meu querido Reinaldo. A história do financeiro no futebol, ele é a definição e a colocação e a observação que o Reinaldo fez, ela realmente é precisa, porque existem muitas nuances para você fazer um contrato, para você continuar o contrato, encerrar um contrato. E um detalhe, né? Quando eu trabalhei no Atlético Paranaense, é uma passagem interessante, o Atlético te oferece tantas oportunidades de trabalho que só não se dá bem se o cara for realmente, tiver muita dificuldade com a habilidade de ser um educador, treinador, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque a infraestrutura do clube é muito boa e eu quero falar disso para chegar no financeiro lá. E eu tinha lá, tem lá no Atlético, não sei se já melhoraram, porque piorar não piora, só melhora. Uma sala que não era muito grande. E eu me lembro que o Santos ficava sentado lá atrás, perto da porta. Era pequenininha, dava para ter um bom controle da concentração dos atletas. E uma vez eu fiz uma cena, né, uma dramaturgia com relação ao atleta de futebol, quando ele não era nada, ele foi chegando no clube na base, foi crescendo. Aí eu fui falando da cueca Armani que ele gostava, que ele tinha sonho de ter. Eu fui para um carrinho pequenininho da marca mais simples que tiver, convencional, um carro popular desse mais não E aí fui crescendo com ele e disse para ele que lá na beira do campo tem sempre alguém de olho nele, que o pai diz lá, olha, aquele garoto lá, ele vai ganhar tanto e tal. Não sei se o pai faz isso, mas tem muita gente que pensa nisso, porque o cara quer mapear onde é que a filha pode ir. E aí ela vai, fisga o cara. Então tem uma série de coisas que eu fiz, colocações lúdicas para eles, que era num sintoma engraçado, porque o linguajar do futebol ele é muito peculiar, todo mundo sabe disso, e a gente passava ali 40 minutos, em vez de eu estar lá na chuva, eu estava esperando o tempo melhorar e tal, que existe em Curitiba às vezes faz muito frio, sempre faz frio, chovendo, eu tirava um pouquinho aí de 40 minutos de palestra para eles e faziam algumas coisas com relação ao futuro deles, como é que ele ia implantar o dinheiro dele, onde ele ia aplicar e como aplicar, considerar que os familiares iam tentar tirar alguma coisa dele, ter sabedoria para como investir o dinheiro, ajudar pai e mãe, etc. e tal. Então, todo esse procedimento, eu conversava muito com eles. E era um trabalho assim, extremamente diferente. E um trabalho assim, maravilhoso, que deu embasamento para eles. Inclusive, eu já citei isso aqui, vou voltar só para o internauta saber, várias vezes a gente conversava um pouquinho em espanhol, algumas coisas em inglês, porque tem o curso de inglês dentro do Atlético Paranaense. Ou seja, você vê que a montagem financeira do negócio, ela vem lá de baixo. Essa venda de 24 milhões que o capitão colocou sobre não sei, Vinícius Roque, não sei, não recordo o nome do garoto. Foi. Vitor Roque. Isso. Então, isso aí, você vê, eu não sei se foi o Alexandre Matos, não sei, mas pela informação do capitão, começa por ali. Ele já sabia onde é que tinha joias preciosas dentro daquele campo que ele trabalhou. Bom, isso aqui vai acontecer isso, isso, isso. Então, há uma forma de trabalhar, uma gestão no entorno de uma pedra preciosa que vai fazer com que aquilo ali cresça e vire realmente uma mina de ouro. Então, o futebol é isso. Eu ontem fui assistir uma base que me convidaram aqui do São Cristóvão. Tem uma base interessante, com uma empresa por trás, e eu fui assistir uma faixa etária de 13 anos, os garotos, impressionante. A qualidade dos garotos é impressionante. O drible, arranque, velocidade, cruzamento, bola parada. Os moleques de 13 anos, ali, eles foram fazer uns jogos lá em Belo Horizonte, ficaram a metade, seis atletas ficaram já, para 14 anos. Já vão fazer contrato, já vão ficar treinando lá. Ou seja, você vê, então, onde é que é o X da questão? Não é onde está o Arrascaeta hoje, não. É onde está começando lá atrás. E aí vai gerar todo esse
esse marketing financeiro, essa situação que o Reinaldo definiu. O capitão começou, o Reinaldo definiu, e eu só estou dando a conclusão de que isso é uma máquina de fazer dinheiro, é por isso que todo mundo quer estar dentro. E tem muita gente que só atrapalha, mas ele está lá dentro, e não importa, ele quer ficar ali no meio. E aí, em que função? Não importa. Fazer negócio, trazer um jogador, você nem conhece, tem pessoas que nunca chutaram uma bola, que não é que não seja proibido, mas estão inseridas no contexto, e o Gilberto sabe disso. Olha, Arthur, cada dia que passa admiro mais aí você como profissional. Ô Giba, você tinha, além do Tele Santana, agora o nosso querido Arthur falando sobre isso, a preparação de conversar com esses meninos aí, dá até uma aula de outra língua, fazer assim um teatrinho pro cara entender, porque só assim que o cara vai entender no futuro, né, Giba? Um abraço, Giba tá em Santos, Gilberto Costa. Abraço, Jarbas, Capitão Hidalgo, Reinaldo, Arthur. Então, isso daí é complicado. O Arthur mesmo falou aqui com propriedade, e vou pegar o gancho de todos aí. A base, ela foi feita para ser a base. O garoto chegar no time de cima sabendo chutar, passar, cabecear, isso é parte técnica. E tem que ensinar também como você chegar no teu auge financeiro sem se perder ou sem ficar vendo as coisas, como o Tele sempre falou. O Tele uma vez falou, não, como é que eu vou dar tática para o jogador se ele não sabe a técnica? Primeiro eu tenho que dar técnica, por isso que eu faço coletivo, e você começa a fazer os treinamentos, defesa contra-ataque, e depois você vai completando o teu time de cima e você vai completando o time de baixo, saída de bola, chegar ao ataque, e você vai completando. Daqui um pouco você treinou 45 minutos com 20 final do coletivo para eles colocar em prática o que aprendeu. Essa é a base. Então eles queimam etapa. E muita gente que é esperto, mas no sentido positivo, eles vão ver esses jogos igual o Arthur foi ver. Eu fui ver a Taça das Favelas, eu vejo o Sub-15, o Sub-17, e eu fico no meu sentadinho, no meu cantinho lá, vendo o jogo. Então, hoje, eu tenho que ter o olho muito mais clínico do que antigamente. Hoje você vê o garoto como se... Porque nem eu não acompanho a bola. Às vezes eu acompanho um jogador de defesa, como ele se comporta, como ele se posiciona, como ele sai na jogada, como ele sai para cortar, como ele sai para antecipar, né? Às vezes ele sabe antecipar, mas ele tem um vigor físico, ele acha que ele pode ir quando ele quer. Isso daí você tem que ensiná-los. Por isso que a base você tem que colocar. Eu sou da opinião seguinte, se eu tiver, assim, estou falando, só estou dando ideia o que acontece às vezes no futebol. Se eu tiver três caras que eu preciso dar emprego para ele, que o presidente fala assim, Gilberto, esse cara me ajudou muito aqui, nós temos que colocar no clube. Uma que eu já não trabalho nem com esse presidente, se ele falar isso, que eu tenho que colocar esse cara porque ele ajudou. Eu tenho que colocar pela competência, não porque é amigo. Agora, se eu tiver que fazer isso, esses três caras, quem sabe muito, eu vou pôr no Sub-15. Quem sabe um pouco menos, eu vou pôr no Sub-17. Quem não sabe nada, eu vou pôr no Sub-20. Por quê? O 20, quando ele chegar no 20, ele já tem que estar pronto para o profissional. Não adianta hoje eu colocar pela amizade do Sub-15, que ele vai quebrando etapas. Às vezes o garoto está no Sub-15 jogando para caramba, quando ele vai para o Sub-17, ele é dispensado porque ele é ruim. Peraí, então o cara do Sub-15 está de sacanagem ou o cara do 17? Então tem que conversar, tem que fazer reuniões, tem que conversar, tem que ter o diretor da base lá para você olhar o time. Peraí, tu tá perdendo, mas tu tá com um bom time, tu tem um zagueiro maravilhoso. Daqui a um pouco tu fala, pô, o time não ganhou nada, mas subiu 9, subiu 8, subiu 7, o time profissional. E aí, quando você vê jogadores, atletas no time profissional, você encosta, como eu tive lá atrás o seu Olavo, lateral direito, que jogou no Santos, depois jogou no Corinthians, ou vice-versa. Ele foi meu treinador. Pô, ele pegava a gente no vestiário, cara, no campo. Sabe quando acaba o jogo e você senta
todo mundo ali sem camisa, tira a chuteira para tomar um sol e relaxar, porque aquele tempo não tinha banheira, não tinha nada, mas só que hoje o entendimento do treinador tem que ter, ele sentava na bola e ficava conversando com a gente sobre a vida, como você pode ser profissional, tanto dentro de campo como fora de campo. Principalmente hoje, o Arthur sabe disso, antigamente você jogava domingo, só se preocupava com a terça-feira à tarde, porque você ia para o campo treinar. Hoje, depois do treino, você já tem que se cuidar, porque o futebol ficou dinâmico, muito mais rápido, e hoje, se você não pensar mais rápido do que você pensava, você não vai jogar. Por quê? Porque se você não tiver velocidade nos pés, tu tem que ter na cabeça. Você tem que ter o vigor físico para você sair sempre na frente. Então, o futebol foi isso. E as pessoas que entendem isso, que trabalham com futebol, principalmente na base, tem que ter esse entendimento. Infelizmente, na base está faltando muita coisa, cara, para esse entendimento, para nós termos jogadores como antigamente. Porque hoje a gente não tem mais. Quando você na base é tirado tudo isso, aí chega no profissional, o treinador do profissional quer aquilo que ele não teve na base. E uma vez o Filipão, quando chegou no Palmeiras, falou: como é que eu vou pegar os caras da base se eles não sabem chutar de perna esquerda, não sabem chutar de perna direita, não sabem cabecear? Então fica difícil isso aí. É isso aí. Ô Giba, só para matar uma curiosidade, você falou que assistiu a Taça das Favelas. O camarote é na Laje? Não, é um campeonato que tem, né? Você vê, esse jogador que tá no Botafogo, o Patrick Paula, ele saiu de lá. Patrick, é verdade. Ele saiu. Saiu daí. Capitão Hidalgo, o Hidalgo estava lendo aqui na abertura do programa sobre o que o Ronaldo está fazendo no Cruzeiro, reformulando, mas literalmente reformulando o Cruzeiro. Você acha que isso vai ajudar os outros clubes? Porque tem cara que não tem nem ideia como é que faz o negócio, de onde começa. Não é, Hidalgo? O Ronaldo, ele é uma soma de valores, né? Eu sempre gostei do Ronaldo. Você vê que ele não entra em bola dividida. Não. Quantas viagens fizemos ao lado? O Reinaldo foi um deles, você também, Jarbas. E ele fugia de qualquer dúvida, de qualquer coisa. Ele só sorria, mas uma capacidade incrível. Primeiro como jogador, né? Como jogador, ele foi excepcional. Você vê que o presidente do Real Madrid até hoje adora o Ronaldo. Ele disse já para todo mundo que foi o maior jogador que passou no Real Madrid, o Ronaldo. E ele não entra em bola dividida. Você vê que ele, depois parado, ele veio com 180 quilos jogar no Corinthians e levantou a galera. Você vê os exemplos dele como jogador, ele sem condições. Ele aceitou o convite e passou a ser o bando de loucos, e que toda a torcida do Corinthians adora ele. Ele não é, ele sempre disse que era Flamengo, e ele andou aí pelo mundo, ganhou muito dinheiro, e não rasga dinheiro fora. Então ele é o exemplo que eu, pelo menos, tem gente que ainda cria algum obstáculo aí. Não, eu estou já há algum tempo com vocês dizendo que ele é um exemplo dessa recuperação administrativa e depois do futebol brasileiro. Ele tem dado mostra. Imagine, se você vê o goleiro muito bom, só vim saber que ele tinha jogado no Santos, Gilberto, quando ele foi num programa aí de televisão, ele disse que tinha jogado no Santos, depois ficou 10 anos na Itália. Quando tirou o Fábio, puxa vida, o Fábio era o grande nome, sempre foi, mas pessoas que já tinham passado, e tirou outros, ele teve um peitaço para tirar, e até a torcida foi contra quando mexeram no goleiro Fábio. Ele, aos poucos, ele trouxe um técnico que ninguém conhecia. Ele conhecia, ele sabia do goleiro. Agora, o time do Cruzeiro, quem é que me diz quais os jogadores do Cruzeiro? Eu lembro do Edu aí, que jogou no Brusque, fazia gols. No mais, não. É um time que foi apostando, treinamento, dando todas as condições. A imagem dele, já disse aqui no vestiário, as atitudes com o jogador, ele deve ser carinhoso com os jogadores, porque ele viveu isso, e disparou. O que vocês podem dizer para mim? O Cruzeiro disparou. Está com quantos pontos na frente do quinto? Me ajude aí, por favor. 16, 17 pontos. Do quinto, 4 sobem. Quantos pontos ele está na frente? Pode ver aí o quinto colocado.
A diferença é grande mesmo. Então ele está fazendo. E outra coisa, você está falando das contratações, ele já está monitorando o time para o ano que vem. Porque com esse número, 6 pontos, já Cidal. subiu o Cruzeiro. 6 pontos, 6 pontos. Quantos? 6. Olha, Não, 45 quinto, a 39. do quinto colocado. Até o quinto colocado tem 36, então... O quinto, ele tem 46. Não, 33, ô. O quinto colocado tem 30... Não, o quinto é o Flamengo com 36. Não, digo Não, é da Série B. Cruzeiro. Série B. Ô, capitão, o Cruzeiro tem 49, o quinto é o Londrina com 33. Então veja aí, 16 pontos. 16 representam 6 jogos. O Cruzeiro já fez 2 do retorno e tem mais 6 na frente se ele perder todas. Espera aí. Então ele já está trabalhando o time para o ano que vem. É o melhor trabalho. Não, eu falei agora do Atlético. Sim, o Atlético é uma constante. O Atlético vem de tempos e não viveu todo esse drama como vive o Cruzeiro, que estava quebrado e não tinha condições de seguir. Eu tomo ele como exemplo. A gente faz críticas aqui e ali. Ele, para mim, é um exemplo. Sociedade Anônima de Futebol veio na mão dele. Ele, inclusive, fez quando ele fez. Ele não tinha todo o conhecimento. Aí ele viu que o Cruzeiro tinha mais conta a pagar, ele sentou e falou, peraí, ativo e passivo, não há devedor sem credor e vice-versa, vamos ver o que é. Aí apareceram contas, então vamos acertar isso. O Ronaldo foi lá porque ele tem a toque da Raposa, ele toma do clube, tudo isso falaram. E aí, e agora? Alguém fala que o Ronaldo é que fez uma transformação e de exemplo para todos? Mas o Ronaldo, ele tem laranja, eu não sei o que ele tem, se é limão, laranja, maçã, eu sei que ele capitão, ele está na frente, eu só quero colocar isso daí para valorizar, porque tem um monte de dirigente que não sabe trabalhar, não é nada, não deram um chutinho, acha que sabe pra caramba, muda técnico do dia para a noite, vai mudando, manda até jogador embora, vende, compra, e tem um monte deles. E aqueles que estão com o pé no chão é que estão demonstrando a qualidade no gramado e a qualidade de trabalho. Então, viu, essa pergunta do Ronaldo cai bem, pelo menos eu tenho, não é que eu imagino, eu estou vendo números, eu estou vendo o trabalho dele. E olha, a Série B é fraca, vai jogar a Série B. Nossa. Vai jogar, você vê o Grêmio, está numa luta. Agora, os 4 que estão na frente, dificilmente vão perder a vaga. Dificilmente, vão se virando. Diga aí. Só para dar uma palhinha com relação a isso, eu confesso a vocês o seguinte, falar da idoneidade moral, falar da honestidade, falar do comportamento, da disciplina do Ronaldo é malhar em ferro. Todo mundo sabe que ele é um cara que veio lá de baixo, lá do Rio de Janeiro e tal, para ser o que é hoje e ter a grana que tem. Eu confesso a vocês que eu não entendo nada de negociação, de matemática. O capitão é mais tarimbado, o capitão mexeu muito mais com dinheiro, né, do que eu, então ele tem até uma esteira maior para poder falar, mas eu não entendo bolhufa nenhuma de formação de empresa, comportamento, de sociedade, de negócio, eu não entendo. Mal pago minhas contas aqui, já dá uma complicada, quanto mais pensar nos outros. Mas agora eu não entendo o seguinte, eu não digo facilidade, não é o termo, como é que as coisas estão sendo feitas, assim, na celeridade que estão sendo feitas. Por exemplo, a venda, vamos usar o termo venda, se é que é venda, se é que vendeu. Para mim, vendeu o seguinte, quanto custa essa garrafa? Custa R$5, toma, R$5, me dá a garrafa aqui. Quanto custa essa caneta? Custa R$1, toma R$1, me dá a caneta aqui. Então o cara fala, venderam o Botafogo pro cara lá, venderam o Cruzeiro pro Ronaldo. Mas peraí, mas tem uma dívida enorme. Tem uma dívida, tanto agora o Vasco da Gama está sendo vendido também com a aprovação dos sócios. O Vasco vende 70% do SAF para 777 Partners e tal. Eu me lembro quando o Reginald Dwight, o famosíssimo Elton John, comprou o time dele lá na Inglaterra, ficou com o time e tal, depois não deu certo, voltou. Mas eu me assusto com essas coisas, porque a gente tem visto nos noticiários sérios. Noticiários sérios. Já estou dizendo aqui, não é noticiário do Jornal Nacional, não.
quando fala que a empresa tal quebrou, que a empresa tal abriu concordata, que abriu não sei o quê, que vai pedir dinheiro emprestado, eu fico pensando cá com os meus botões. Como é que é feito diretamente essas negociações com os clubes? O Cruzeiro estava devendo barbaridade, bota a dívida nisso. Bota a dívida, o Ronaldo assume e tal, e não sei o quê. Não, aí vem as opiniões, né? Não, mas se ele vai colocar o dinheiro dele, se os caras não pagarem ele, se ele vai prejuízo, vai pegar a Toca da Raposa para ele, vai pegar a concentração. Sabe essas coisas que acontecem? São as coisas que a gente ouve. Porque eu não sou formado em economia, não sou formado em administração em empresa, então eu gostaria até de mergulhar nesse mar de negociações para saber, porque, o cara tem que pagar o padeiro todo dia. Tem que pagar o açougue todo dia, tem que pagar a faxineira, que não é nenhuma nem duas, são várias, e tal. É uma dinheirama que rola. E como é que entra isso? O Ronaldo tem dinheiro, mas o Ronaldo não é burro de chegar lá e catar o dinheiro dele e investir tudo no Cruzeiro para achar que vai dar certo. O achar da negociação, já diria Abílio Diniz, o importante é você estar sempre na ativa e fazendo negociações, eu diria até o dono das Casas Bahia e tal. Mas, gente, é um negócio muito complexo, é um negócio assim que não é da noite pro dia. E no futebol está acontecendo da noite pro dia. Não é só essa colocação que eu estou fazendo. O dinheiro do futebol, ele corre tão à solta, tão assim, à la vontade, não é à la vontade, é muita grana que a gente não acredita. Vender o Arão aí lá não sei para onde, lá pro Fenerbahçe e tal, no outro dia o time foi lá e fez o Pix, não sei quantos milhões, o Flamengo já estava na conta do Flamengo. Sabe o que eu quero dizer? Eu estou dizendo esse tipo, as negociações como são feitas, eu quero fulano de tal, não sei o que, não, amanhã o dinheiro está na conta e tá. Aí o outro vem lá, já aprovado pelos sócios, o Vasco vem de 70%, o cara já vai depositar o dinheiro. Gente, sabe, não dá para você mensurar aí o que é realmente a negociação do futebol. Eu sei que o Flamengo ganhou no primeiro semestre 480 milhões. Gente, saiu sexta-feira o boletim do Flamengo. O Flamengo faturou 480 milhões de janeiro a julho. 400 com tudo, pagando as dívidas. O Flamengo está diminuindo a dívida, vai zerar a dívida dele. 480 milhões de negociação. Show. É muita grana. É muita grana. Existe uma empresa aqui que fabrica metrô, que fabrica trem para a Europa, a Maxion, aqui que tem 6.500 funcionários. 6.500 funcionários. A folha de pagamento do Flamengo é 4 vezes superior à da Maxion, que fabrica metrô para a Europa. Sabe, a gente vai juntando as coisas e vai vendo, é uma supervalorização, uma dimensão de dinheiro. Não escapa nada, cara. Não escapa nada, é muita grana, O que dá para imaginar, né, o Arthur Bernardi? O cara faz Pix com uma facilidade. Arthur, você, ouvindo aí o que o Reinaldo disse, deu para entender nesse mundão de meu Deus que já apareceu, foi em tudo quanto é lugar. Como é que é lá fora tudo isso, Arthur? É claro para o governo, impostos? Como é que funciona tudo isso lá fora, cara? Olha, o assunto é delicado pra caramba, muito delicado. Essas operações, normalmente, nós da comissão, a gente fica fora disso. A gente participa praticamente nada. E o volume financeiro é muito alto, muito alto. Você sabe disso, você vê aí esse valor que o Flamengo faturou, né, nesses 6 meses aí. Imagina até o final do ano, que foi esses 6 meses que eu compreendi. Então, a capacitação que as pessoas têm, eu tenho pessoas que entraram no futebol, que trabalhavam em banco. Eu conheço esse caso. Esse rapaz trabalhava assim como funcionário do banco, do Bradesco. Eu sei porque um amigo meu era chefe dele e me contou a história. Um belo dia, esse rapaz pegou e chamou esse meu amigo e falou assim, vamos ali num shoppingzinho que tem aqui na Barra. Ele foi lá, não disse o que era. Aí tinha uma porta preta. Assim, ele olhou, mas trazendo aqui por quê? Peraí que eu vou te mostrar. Ele abriu a porta, ele montou um escritório para futebol. Mas ele era empresário? Não. O que ele faz? Ele cuida do financeiro de atletas de
de altíssimo nível. Ele era ele devia ter um salário de 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 no banco. E tinha um monte de problema financeiro. Hoje, isso passaram aí 5 anos, 4 anos. Ele só anda de Jaguar. Ele tomou conta de alguns segmentos de jogadores que estão na Europa, jogadores importantes, jogadores de seleção, jogador que joga no Liverpool, vamos dizer, Manchester, nesse nível aí. Então ele sabe como é que funciona. E eu vou buscar informações para ver se eu consigo, numa outra oportunidade, falar com bastante propriedade, porque quando eu não tenho domínio do assunto, eu tenho muito cuidado e precaução para não falar asneira. Porque esse veículo nosso aqui, são 200.000 pessoas ouvindo, e isso pode gerar uma confusão danada e não é legal. Então eu, como não tenho bem o domínio sobre essa parte financeira, o que eu sei é o seguinte: num determinado momento lá nos Emirados, eu sentei para tomar um chá com uma pessoa que me convidaram, 7 horas da manhã, árabe, que era para eu cumprimentar o ex-presidente Lula, que estava lá. E me pediram para ir lá no aeroporto particular da família que toma conta, que é dona de Dubai. Aí eu sentei lá para tomar um chá, não sabia nem quem era, um árabe lá, todo de branco, barbudinho e tal. Começando e tal, aí o presidente do clube, que era o outro chefe, falou: vai lá para a porta do avião e cumprimenta lá o seu presidente. Tá bom, eu fui, fiz a parte social, voltei e tal. Aí à noite, me despedi dele, à noite foi pro treino. Ele chegou e falou assim: você sabe quem era aquele moço que estava sentado lá com a gente, lá batendo papo? E, pô, gente boa, né? Sim, o cara legal. Ele falou: ele é o dono da Emirates Airlines. Só. Nada mais. Eu falei: caramba, é mesmo? Aí, o filho, eu estou dizendo assim, não estou contando história assim, é porque a bola, ela tem uma magia impressionante. É verdade. Ela reúne o pobre, o rico, o coitadinho, ele reúne todo mundo, o inteligente, o pouco inteligente. Rapaz, é um negócio impressionante. Esse tema que você colocou, Reinaldo, ele é muito interessante. Tem uma pluralidade. É muito sensível. É muito sensível. É verdade. E outra coisa, você tocar em financeiro dentro de uma audiência dessa que nós temos aqui, eu não tenho ainda embasamento, mas eu vou buscar essas informações, assim que eu tiver, eu passo com o maior, por favor. Carinho. A gente conhece, né, Hidalgo, alguns profissionais que foram de rádio e de TV que, como que diria, tomam conta do jogador, né? Até falam que o cara vai vestir onde vai. Tem muitos profissionais ganhando dinheiro com isso, né, o capitão Hidalgo? A gente conhece vários. Já que o assunto está indo, e vamos estar nessa, vamos seguindo. Claro que o jogador de futebol hoje ele é uma empresa. Dá para entender ou não? Sim. Ele tem escritório. Um produto. Ele tem advogado. Ele tem uma empresa, põe a gravata na segunda, depois vai treinar. Ele tem empresários, tem contato com o mundo. Ele é a empresa, ele vende o futebol que ele tem. Não precisa comprar matéria-prima, ele é a matéria-prima. Eu quero perguntar para vocês, eu vou formatando com gente com vocês experientes. Vocês não acham que vai melhorar o futebol com esses exemplos? Um deles é o Ronaldo. Vocês não acham? Porque chega do presidente entrar no clube, porque eu gosto do clube, eu sou apaixonado pelo clube. Isso não dá o direito dele entrar, ser presidente e fazer um monte de M. De não ter conhecimento das entranhas. O Reinaldo falou, não tem o conhecimento do lado financeiro, tá certo. Para isso pode colocar profissionais para isso. Mas o cara entra e acha que pode contratar quem e deixa a conta para todo mundo. Isso tem que acabar, gente. Essa doença tem que acabar. Nós temos que ter gente mais preparadas, não vou dizer, por isso que eu acho que o presidente de um clube, ele tem que ser assalariado. Não é o CEO. Não é o CEO. Não, o senhor é presidente, vai ganhar o teu salário, tudo bem, faça bem. E com isso, não lhe dá o direito de chegar e comprar o que ele quer, porque no estatuto do clube ele faz o que ele quer. Espera aí, o clube passa a ser ele o dono de tudo, mas na condição que está o futebol brasileiro, tem dirigente que entra e fica milionário. Verdade. Ô, capitão, olha, eu sou a favor disso.
Eu sou a favor. O que eu quis dizer aqui é que eu não entendo os meandros de fazer a negociação. Lógico que eu entendo. Aliás, quem não fizer isso vai ficar vendo navio. Quem não fizer isso vai ficar vendo navio. Nós temos que aproveitar esses exemplos, porque não concebe. Primeiro que o futebol brasileiro está num desnível, eu não diria técnico, desnível financeiro. Você vê Cuiabá, você vê o próprio Curitiba, é Juventude, sobe e desce, é uma gangorra. O que pode projetar um profissional, aliás, um diretor, um dirigente do Juventude, para jogar contra Flamengo, que joga com 70 mil torcedores, ele no campinho dele joga com 10, 70 mil torcedores permanentemente, paga bem, porque tem o grupo forte. Claro, todo time que investe certo e correto, nenhuma dúvida vai ter ganho lá na frente. A tradição do clube, como é que você chega a ter a tradição de um clube se você é perdedor? Esses times que estão jogando Série A, imagine a B, o que falar da C? Nós estamos no desnível financeiro e não há condições de ninguém crescer, a não ser aqueles inteligentes que vão não se adonar, mas que vão participar, que futuramente, gente, vai ter um campeonato mundial de clubes assim, não jogar um jogo ou outro, eu sou campeão. Campeonato geral. Os 20 melhores times do mundo vão disputar um campeonato. Nós estamos caminhando para isso, e não para jogar só agora, o que deixa o torcedor a pensar, o seguinte, eu penso aqui, qual é o objeto de venda no caso? Vamos ficar no caso do Ronaldo. O Ronaldo fez essa negociação, fez o empreendimento, botou dinheiro, colocou dinheiro, e não é pouco não, é muita grana, tá legal. E qual é a resposta que ele como dono tem para ganhar dinheiro? Qual é a mercadoria que ele tem para vender? Qual é a mercadoria que vai dar dinheiro, que vai dar resposta para ele, que vai dar retorno para ele, se ele é o dono do Cruzeiro? Não é sentir emoção de ver o torcedor do Cruzeiro, porque ele tem paixão pelo Cruzeiro, porque ele gosta do Cruzeiro, da camisa azul, foi o Cruzeiro que projetou, não, ele tem que ter uma resposta financeira. E a gente entende que a resposta financeira de um clube de futebol, de um time de futebol, é a venda de jogador. Isso aí não tem outra resposta, isso aí é objetivo, isso aí não tem como fugir disso. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma remodelação no clube que estava devendo barbaridade, estou me especificando no Ronaldo, para criar atletas profissionais, para criar competições internacionais, participar de competições internacionais e fazer a amostragem do produto que ele tem dentro de casa, que é o jogador. Isso vem com o tempo, porque ele vai com o tempo, não. Isso aí adquire tempo. Não, lógico. O ignorante que está aí pensando, o que é isso? Isso é mais uma, sabe? Isso é mais uma fase do tarde, não, ninguém vai sair desse pepino em 2 anos, 3, 4, 5 anos. De jeito nenhum. Isso tem tempo, isso que você falou, correto. Vai ser pago a conta, tudo, mas a torcida vem, a renda é maior, ele vai começar a ter o dinheiro da televisão, e o crédito que ele vai ter com a torcida. Mas aí com o conhecimento dele, ele que vai buscar jogador, faz negociação com o Valladolid, com o Real Madrid. Espera um pouquinho, você não acha que o futebol do jeito como está, ninguém vai segurar? O Arthur Meu falou, futebol é uma loucura, né? Você acha que nós não vamos ter um campeonato mundial dos 20 melhores times do mundo? Você pode ter certeza que vai chegar nisso. Pode ser assim, então, alguém tem que começar, né? Eu estou tomando por base ele, mas o Flamengo já tem, por norma, a sua tradição. É mais fácil para o Flamengo, que também foi devedor muitos anos. Precisou a bandeira de Melo dar uma ajeitada para entregar para esse grupo, né? A verdade é essa. O São Paulo era a maior disciplina administrativa, senhor Reinaldo, não era? Hoje está aí devendo também. Quer dizer, descambou para coisa ruim. As coisas têm que melhorar. Eu espero que isso aconteça, porque o dinheiro é enorme que gira no futebol. Agora, eu tenho pena de quem dirige essas equipes menores e querer jogar contra equipes maiores com outras condições. É uma situação complicada. Ainda mais põe dirigente que não entende pata fina nenhuma. Acabou.
Acabou. Então, os clubes agora têm que entrar nessa. O presidente do clube está preparado? Entra o conselho, faz uma enquete, tá preparado. Então, você vai ser o presidente. O que eu tenho que fazer aqui? Administrativamente. Vai ter um comitê para futebol, vai ter um comitê para não sei o quê. Aí vira uma... Aí acelera o que eu imagino. Eu torço por isso, Reinaldo, Arthur. Por isso que eu estou, Jarbas e Gilberto, estou querendo, assim, sonhar com alguma coisa boa do jeito como está, não dá, né? Eu acho que... Se a gente for fazer se a gente for fazer uma fotografia do futebol, o futebol existe no mundo há aproximadamente 140, 150 anos e aqui no Brasil há 120 e poucos anos, dizem as más línguas, que foi trazido pelos ingleses. Então, desse tempo para cá, as coisas demoraram até para mudar. Porque antigamente futebol era só futebol. Futebol era futebol. Botava 11 dentro de campo, jogava 11, fazia substituição e tal, e jogava esse contra aquele, Ipiranga contra o não sei quem, e tal, e vamos jogando. Aí começou a crescer, começou a surgir torcedor, aparecem as transmissões esportivas, o rádio dá uma força. Eu estou dizendo aqui com relação ao Brasil. O Brasil é campeão de 1958, o Brasil é campeão de 1962, as coisas vão se modificando, os torcedores vão chegando, estádios novos são construídos, o Maracanã é o maior do mundo, o Morumbi é o maior estádio particular do mundo, os aficionados vão conhecendo mais a coisa, a televisão começa a aparecer, a comercialização começa a entrar no futebol, copiamos a Europa, que começou a vender uniforme, começou a vender chuteira, começou a trazer empresas para o mundo esportivo, a televisão começou a fazer mais transmissões que está ganhando dinheiro, ela compete com o rádio se segura da melhor maneira possível, o jogador começa a ser exportado, o jogador vai para a Europa, o jogador representa o país dele lá na Europa que está jogando bem, aí vem o título mundial, o clube é campeão, a amostragem é maior, os empresários vão aparecendo, as escolinhas vão surgindo, trazendo alguns valores que também são vendidos, que comercialmente dá dinheiro para o clube, os presidentes, alguns deles fazendo política, alguns deles ganhando muito dinheiro, se tornam políticos a ponto de serem candidatos à entidade maior que é a CBF e posteriormente a FIFA. Tudo isso cresceu em 120 anos. A única coisa que não cresceu até hoje foi a gente afirmar que o futebol é um negócio honesto, que o futebol só tem gente honesta trabalhando no futebol, e não é. Isso é mentira. É lógico que nós temos os bons e os ruins dentro do futebol. Tem dirigente muito bom, tem dirigente profissional, como tem dirigente ladrão, como tem dirigente safado, como tem jornalista bom, como tem jornalista ruim. Tudo isso faz parte dessa gremiação, desse conjunto de coisa chamado futebol. E quando a situação começa a ter um desenvolvimento profissional, que é o que está acontecendo agora, uma comercialização profissional, porque lá atrás a coisa começou errado, e já tem aquele velho ditado, na baiana que nasce torto, morre morto, aquela coisa toda, por aí você vai vendo como o futebol começa a aprender com esse tipo de negociação que é feito agora com o Ronaldo aqui, que é feito lá nos Estados Unidos, que é feito na Inglaterra. O futebol começa a tomar um outro rumo desde o seu nascimento, para realmente ser uma empresa e ser um profissional. É que hoje a empresa, conforme disse o capitão, e ele está certo, é o atleta. O atleta hoje é uma empresa e que tem muito mais valor que muitas empresas que estão aí no Brasil morrendo as míngua. Eu só queria complementar. Desculpa aí, eu sei que o Giba está um tempão aí sem falar, mas é rapidinho. Diga lá, Arthur. Só para você ver, o Petralha, né, do presidente do Atlético Paranaense, essa visão ele já tem há muito tempo. Há muito tempo que ele já está visualizando tudo isso. Ele já está articulando atletas para a Europa, etc, etc, etc. E foi uma jogada não sei se foi de conveniência, de marketing e de oportunismo, trazer o Felipe Scolari. Por quê? Porque ele foi na contramão. Ele não gosta muito de técnico já acima de 60 e tantos anos, não. Ele não gosta, não. Aconteceu porque alguém, não sei se foi o Alexandre, ou não sei quem foi, deu a dica para ele de que ele precisava de experiência e de nome pesado, porque os últimos resultados
com os treinadores não estavam sendo satisfatórios. Então, eu estou dizendo o seguinte, estou falando da visão do Dr. Mário lá. Eu conheço ele, eu conversava muito com ele. Não foi o suficiente, porque ele estava envolvido lá com a construção do estádio. E você vê o belo do estádio que foi feito lá. Ele tem a cabeça dele está ali dentro. O CT é a cabeça dele que está ali dentro. Então, esse é um profissional, é uma pessoa que com defeitos, com acertos e erros, mas é um cara competente. Ele é uma pessoa competente. Ele é difícil. Aí já é outra história. Vamos falar, eu estou falando do que ele construiu para o clube. E o resultado de ontem foi um resultado de quem tem estrela, o Felipe Scolari, voltei aqui um pouquinho para a parte técnica, tem estrela, mas que gera negócio, né? E tem qualificação. Ele é bronco, ele não sabe falar. Tem sempre alguém para ficar tocando o pau nos outros. Mas o cara é um cara bem sucedido. Eu estou falando do presidente e estou falando do Luiz Felipe Scolari. Eu estou juntando as duas coisas, que há uma simbiose aqui. Se você pegar o dinheiro, só vai funcionar se tiver gente para fazer dinheiro. Se você tiver o produto, você tem que fazer esse produto virar dinheiro. E é o que ele tenta fazer lá. Por isso, que quando ele me convidou para trabalhar lá, ele falou para mim que não conseguia botar os atletas dele de sub-18, 20, 22, 21 anos para jogar, porque eram um montante de atletas ali perdidos. Aí eu te pergunto, isso é o quê? Para mim, isso é incompetência. Quando você começa a trazer muito jogador de fora para o país que tem a produção que nós temos, para mim é incompetência. Incompetência na base. Porque equívoco, vamos falar de equívoco, incompetência talvez não. Informações equivocadas, e muita gente está vendo esses atletas que estão vindo. Os venezuelanos viraram os melhores jogadores do mundo? Não. Com exceção da Argentina, você tem uma Colômbia que traz um ou outro atleta de vez em quando que desponta. Há quanto tempo você não fala de um atleta colombiano de ponta? Não tem. E o Brasil tem quantos? Tem o Evanilson, que ninguém está falando aí, que está lá no Porto, um atacante que era aqui do Fluminense, que saiu muito cedo, foi vendido. Pode esperar o Evanilson se pegar uma comissãozinha técnica boa e que qualifique melhor ele já recebeu proposta para sair de lá, para ir para a Inglaterra. É no ano que vem que ele vai sair. Evanilson, é um nome estranho e tal, mas dá uma olhadinha. Um atleta que passou despercebido, ou seja, quando o presidente do clube tem essa visão comercial e que sabe investir na base, que o X da questão, o produto principal é a base, e esses meninos que eu falei que eu fui assistir ontem aqui, que ficaram 5 lá no Cruzeiro, pode botar aí, 3, 4 anos já estão subindo, já estão batendo lá em cima. Provavelmente vai dar certo. Pode ser que não. Então, o grande X da questão, para concluir, é justamente quem administra, como o presidente, o capitão Hidalgo falou, quem administra tem que ser remunerado, tem que ser cobrado, para quando ele não deixar uma gestão produtiva e que não deixe sequelas no clube. Oi, Hidalgo. O Giba vai falar, tem o campo todo, pode falar, só para terminar isso. Agora faz a lembrança. O Mário tentou de tudo dentro da administração dele. Ele é o CEO, ele do clube, ganha R$150 mil, justíssimo. O que ele fez no clube, o dinheiro que tem o clube, o que ele construiu. E para você, Arthur, foi um exemplo, um modelo de trabalho num clube que vinha crescendo e hoje é uma realidade, né? Você hoje sabe o que é bom e o que é ruim, porque você trabalhou num clube. Muita gente acha, mas o Hidalgo está acelerando. Não, é verdade. Não está aí de graça. O Atlético não chega uma vez ou outra, que nem um submarino, chega de vez em quando. Não, chega sempre. Já ganhou o Sul-Americano, já ganhou a Copa do Brasil. Espera um pouquinho. Então ele colocou muita gente nos lugares. Olha, então a cabeça dele é grande. Ele falou, então tá, ele baixou o regulamento, deixou alguém lá como, vamos dizer, um presidente, né? Na mão dele, e ele passou a ser o CEO, ele resolve tudo no clube e não tem ninguém a contestar. Era só isso que eu queria dizer. Ele é um exemplo que tem que ser feito nos clubes. Agora, o cidadão que entra nessa área tem que ter muito status, muito conhecimento, tem que ter uma vivência enorme nisso, viu? É verdade. Eu chamei do Giba também, tá quietinho aí ouvindo, né?
Não, cara, pô, tô quietinho. Isso aqui é uma aula que a gente está vendo. Eu vivi dentro do campo e às vezes você vive do campo, você vê as coisas fora. Como você é atleta, você não pode Você viu que quando você fala de dinheiro aqui, o Giba fica caladinho. Ele fica o Giba fica quietinho, quieto. Rapaz, todo mundo acha que. Todo mundo aqui do prédio acha que eu tô rico. Eu não desminto, não, mas também não falo que eu sou pobre. Exatamente. O grande lance é Mas esse. nós não achamos não, viu, Giba? Nós temos certeza. Dinheiro eu tenho. Dinheiro eu tenho. Não tem a borrachinha para amarrar. Por isso que eu saio sempre. Não, quando a gente vê as coisas aqui do futebol e os clubes, por isso que eu acho também que o presidente devia ser remunerado, porque, como eu falei, a dívida é sempre de quem entra e nunca de quem sai, e você está contratando a ESMA, então eles deviam ter uma responsabilidade, porque eles assinam o documento. Então eles tinham que ter responsabilidade nisso aí. Então, se você tiver pessoas capacitadas para fazer negócio, venda e compra de atletas, e a base, o cara te dá um respaldo toda semana, ter reuniões com a base e ter lá na lousa os jogadores que podem subir, que podem fazer, porque o Modesto Roma, o pai, chamou o seu Olavo, foi lá no vestiário e falou assim: pô, a gente não ganha de ninguém, não ganha nada, não ganha um troféu. E aqui, antigamente, tinha uma Casa X, que era dois irmãos que eram até meus amigos aqui. E ele falou: pô, o senhor quer troféu? Com todo respeito, eu vou na Casa X, eu trago um troféu para o senhor. Eu compro lá, 500 cruzeiro, 500... Agora aí, vai ter 9 jogadores na base que o senhor vai ganhar dinheiro que vai subir, que era Pita, Rubens Feijão, Juari, Célio. Então tinha aqueles jogadores, né? Toninho Vieira, Zé Carlos, e eu, e Tiãozinho, e subiu 9, 10 jogadores naquele ano, os meninos da Viga, e nós fomos campeões. E dali cada um seguiu sua vida. Então, se ele tiver cabeça para tudo isso, negócio, porque o presidente, ele não precisa saber de futebol. E o presidente aqui do Santos, quando ele assumiu, que ele foi empossado, ele falou assim: você já sabe que eu não manjo nada de futebol. Olha o que ele falou: eu não manjo nada de futebol e tenho raiva de quem sabe. Sério? Ele falou na coisa dele. Só que, tudo bem. Pode falar isso? Sim, mas ele tinha que se acercar de pessoas competentes, principalmente na base, nessa transição de base para o profissional, para vender. Então, não quer que eu fiquei quietinho. Entendi. Caramba, o que vocês falaram aí é perfeito. Então, ô Giba, para completar esse assunto aqui, o Hidalgo, por favor, Hidalgo, estou trazendo aqui para participar também do nosso programa o Olivério Júnior, que é um gerenciador, né, de jogadores, rapaz, de treinadores. Eu queria colocar você nessa roda aqui, meu caro Olivério Júnior, obrigado por atender a gente aí. A gente falou sobre gerenciamento, como é que faz isso com o jogador, como é que o Ronaldo está administrando por um ex-jogador de futebol, a cabeça que tem. Prazer em tê-lo aqui, Olivério. O Olivério é meu amigo, cabelo até preto. Só tenho amigos nessa roda. Você não é o velho da lancha, né? O cabeça branca da lancha. Não, vendi a lancha, fui mais inteligente, vendi a lancha, porque lancha é problema, é só prejuízo. É verdade. Né? Quem é de cidade de praia sabe disso. Deixa eu falar uma coisa, esse time do Giba aí que o Giba falou era Vitor, aí na final jogou o Flávio, o primeiro título após a Era Pelé, em 1971. Os goleiros, né? Isso, os goleiros. Vitor, né? E na final jogou o Flávio, que veio do Guarani, de Bagé, do Rio Grande. Isso. Aí os laterais eram Nelsinho e Gilberto Sorriso, que aliás está no título de 84 também, né? Os 2 títulos pós-Era Pelé. E aí você tem na zaga Joãozinho e Neto, né? Neto veio da Caldense junto com Ailton Lira, o Joãozinho, irmão do Bezerra, que jogou no São Paulo. Aí, o começo da temporada era o Clodoaldo. Jogou o Antônio Carlos, zagueiro, que veio do São Bernardo. Isso. E aí você tinha Clodoaldo no primeiro turno, mas depois jogou o Toninho Vieira, o Zé Carlos e o menino Giba.
O menino Giba também já estava subindo ali. Aí você tinha Ailton Lira, Lipita, Newton Batata, Juari, João Paulo, você tinha Célio, que nesse time aí, ele era reserva de centroavante. Ele é centroavante. Aí tinha Claudinho, Cardim, era um time um time muito legal. Olha o Arthur Bernardes aí, meu amigo. Pô, só tenho amigos nesse negócio aqui. Tem fera aqui. Deixa eu só falar um pouco para vocês. Você falou de gerenciamento de carreira, né? São coisas distintas, e eu peguei uma fala do Giba. Você pode não ser eu não sou médico. Se eu preciso de um médico, eu tenho que buscar o melhor médico. Então, o presidente do Santos não precisava entender de futebol. Só não precisava falar algumas coisas do tipo, não entendo de futebol e tenho raiva de quem sabe no futebol. Ou você é alguma coisa, ou você é ladrão, né? Esse tipo de coisa tá inserido no contexto. Esse tipo de coisa. Ele foi bater na porta da casa dele para pedir para ele ser presidente. Ele se candidatou por 2 vezes. Na primeira perdeu para o Pérez e na segunda ele acabou ganhando. E ganhando de barbada, ganhou de lavada. Tanto que levou o conselho inteiro. O Conselho do Santos, só para quem não sabe, você pode fragmentar e uma chapa pode levar 20%, a outra 20%. Ele levou 100% do conselho e não consegue administrar o clube hoje. Agora, com falas absolutamente desproporcionais, como esta. No coisa de futebol, eu tenho raiva de quem sabe, mas o Santos, 99% do Santos é futebol. Aquele 1% é mais ou menos, e ainda assim é futsal. Né, Giba? Porque o Santos não tem uma piscina, o Santos não tem uma quadra de tênis, o Santos não tem um parque esportivo como você tem no Corinthians, como você tem no Palmeiras, como você tem no São Paulo. O Santos tem um estádio de futebol. A praia. A Vila Belmiro, exatamente. Agora, o Santos tem o maior centro de lazer do mundo, 7 quilômetros de praia. No maior jardim que está no Guinness Book do mundo, 7 quilômetros de jardim também. Então, sabe... E assim, fica aquela guerrinha, muita gente falando assim, o Santos tem uma torcida maior fora de Santos pelo seu gigantismo. Aí querem levar agora o time do para Santos... vocês verem, uma série de... para vocês verem como é... Para vocês verem como é que são as coisas, né? Faz 1 hora que nós estamos falando aqui de dinheiro, de empreendimento dos outros. E aquele velho ditado, o rio corre para o mar, e me aparece Olivério Júnior. Olha só. Pô, aí dá uma aula. Não há Balbataama, não há para falar de finanças de clubes, finanças do rádio, finanças da televisão. Pô, tem que escutar, eu não vou nem perguntar nada. Aliás, Reinaldo, você quer o quê? Ainda pintou o cabelo de branco para Já tomar vacina de pessoal mais velho. Eu já tomei as 4 doses, viu, Giba? Já tomei as 4 Não, doses. Tem que cantar aquela música do Roberto Carlos. Esses seus cabelos brancos, bonitos. Olivério, como é que você, que administra muitos jogadores e treinadores, vê um Arthur Bernardes fora do mercado? Como é que você vê isso, Olivério? Deixa eu até explicar para vocês. O que a gente administra na realidade é a imagem, né? Nada com dinheiro, eu não mexo com dinheiro, eu só mexo com dinheiro de uma pessoa, o meu. Né? Eu não mexo com dinheiro de absolutamente ninguém, eu não faço contrato, eu não represento ninguém, nem contrato publicitário, nem nada, eu represento só a mim e pronto. O que a gente procura passar, e que acho que é muito importante para o mercado, e o Arthur que teve lá dentro, o Giba que teve lá dentro, estou falando o capitão Hidalgo que teve lá dentro, sabe que é muito difícil você aprender diretamente, você sofre muito quando você aprende, quando você é jogador de futebol, treinador de futebol, e você vai para o mercado. Por que isso? Porque muitas pessoas, a Coca-Cola gasta bilhões no mundo para dizer que é um refrigerante, o Omo gasta milhões aqui no Brasil para dizer que é um sabão em pó, né? Então, o microfone está à disposição do Arthur quando ele está trabalhando, do Gilberto Costa como jogador, como treinador, como tudo que ele fez profissionalmente, do capitão Hidalgo lá atrás como jogador, há muito tempo como comentarista, e muitas vezes a pessoa não sabe utilizar o microfone. Ontem eu estava conversando com o Galo, o Alexandre Galo, no ar, no nosso programa, e eu estava dizendo para ele o seguinte: Galo, o jogador de futebol mudou muito hoje, vamos lá, todos nós
qual é o último jogador a ser imitado no Brasil? Por esses grandes imitadores que tem aí, por Petone, Beto Hora, por esses grandes imitadores que tem aí. Rudi Landucci, é o Tevez, em 2005 ele saiu do Brasil. Tevez, em 2005. De lá para cá, as imitações passaram a ser a do Juvenal Juvencio, presidente falecido do São Paulo, o André do Corinthians, o Cittadini, uma valorização sempre que existiu por parte do Vanderlei e do Felipão, mas depois dessa roda entrou o Muricy Ramalho. Ficaram outros atores, porque os jogadores, Hidalgo, se esconderam. Eles se esconderam. Hoje antigamente eu estava passando por Curitiba, ligava lá na rádio ouvindo o Capitão Hidalgo. Aí entrava uma voz, eu sabia, esse aí é o Lela, esse aí é o Jairo, goleiro, esse aí é o Rafael Camarota, goleiro. Você sabia quem estava falando, você conhecia a voz. Hoje você não conhece a voz dessas pessoas. Eles estão ficando escondidos, não querem mais se colocar diante das câmeras, diante da imprensa, diante do noticiário. Eles querem ganhar 1 milhão, 2 milhões por mês e não querem ter a responsabilidade. Na época do Giba, o Hidalgo, eu peguei o finalzinho do Hidalgo como profissional, mas peguei a carreira inteira do Giba, que é meu amigo, tive muitas vezes do lado do banco, com o Arthur trabalhando como treinador. Você tinha um comprometimento entre o jornalista e o profissional esportivo. Você abraçava esse profissional, você sabia quando ele ia ser pai, você sabia do casamento, você sabia como é que era, se ia nascer filho ou filha, qual ia ser o nome, você conhecia o nome da mãe, do pai do cara, o irmão do cara, você conhecia. Hoje, os beirinhas tomaram conta do futebol, aqueles caras que ficam em torno do jogador, um que leva a bola, o outro que leva a camisa, o outro que puxa saco e leva o saco do cara para casa. É assim, é tudo assim, cara. E tem que parar esse negócio. O jogador precisa ter alma, precisa ter identidade. O Capitão Hidalgo é o Capitão Hidalgo, o Gilberto Costa é o Gilberto Costa, estou falando de aí jogadores, porque eles tiveram alma, eles tiveram brilho, porque eles se colocaram. E hoje, o maior trabalho que a gente tem dentro do escritório é explicar isso para o atleta. Porque o cara diz, não, a gente quer uma blindagem. Blindagem, vai na Rua Augusta aqui, na Rua Colômbia aqui, que tem as maiores blindadoras da cidade de São Paulo, vai lá e põe o carro lá, velho. Ninguém quer blindar ninguém. Se você atropelar alguém, matar alguém, não há o que fazer. Aquele é o noticiário. E aquilo é o que a imprensa tem que dar. Agora, a imprensa tinha uma ótima relação. O Giba, eu tenho orgulho de dizer que ele é meu amigo. Há 40 anos quase. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma ótima relação com o Capitão Hidalgo. Nós trabalhamos pouquíssimo tempo juntos na CNT. E aquela resenha aqui no Clube da Bola, né? Às quinta-feira. Isso, quinta-feira nós vamos lá atrás da Beneficência Portuguesa em Santos, ali atrás do Canal 2, para jogar bola. E ali você tem Edu, Serginho. Isso, vou almoçar com o Serginho Chulapa hoje. Giba, vou almoçar com o Serginho Chulapa hoje. É mesmo? E vou pagar a conta. E pede, já que tu vai almoçar, eu preciso falar com ele, porque o cara quer levar a gente num evento e eu não consigo falar, ele desligou o tranquilo que quando eu estiver com ele eu ligo para você. Isso. Aí, deu recado dado aí. O Hidalgo só ficou vindo aí, né, Hidalgo? História boa tem o Olivério Júnior, né, Hidalgo? Não vai no papo, não, né? Eu sempre ouvir. Você veja bem, eu até estou pensando aqui, Jaro, Olivério poderia participar um pouco mais com a gente nos dias. Cara, há uma conversa que a gente está tendo hoje, Olivério, que prazer tê-lo, que a distância, você é um homem do futebol de muitos anos, a gente sempre ouviu falar de você. Você é uma pessoa que pode até responder algumas perguntas que nós, ao longo dessa programação, nós colocamos em pauta e coloquei até a figura do Ronaldo, que desmanchou todo um aparato de 1 bilhão, está fazendo o que ele pode fazer. Hoje o Cruzeiro é uma realidade de Série B, mas já está dando para trazer jogadores para melhorar já para o ano que vem, está sabendo trabalhar, porque ele trabalhou no mundo europeu. O Olivério poderia, não é, Jarbas, Arthur, Reinaldo, gente, Giba, mais vezes, porque é um aprendizado, porque ele vive intensamente isso há muito tempo com o jogador, com clubes, com dirigente, e agora, é claro, defendendo a imagem, entendeu o que ele falou, a imagem do jogador. Até ia querer dizer, por que os clubes, em Olivério, e você poderia ser até contratado, não sei se é do teu interesse por um clube,
O clube tem, primeiro, pagar o presidente. A meu ver, não tem outro caminho. E a sociedade no futebol, ele vai diminuir essa ideia que o presidente manda em tudo. Não. Você vai ser o nosso contratado, vai ter um conselho, isso. E o próprio clube criar um radar que a gente não vê. Não que eu queira tirar o emprego de empresários, vai ser difícil, vai demorar. Mas você dentro de um clube, sua experiência, você criando ideia de marketing na imagem do jogador e tendo alguém na Alemanha, alguém na Espanha, alguém aqui, você não precisa de outros empresários. Você do clube, claro, vai ter o devido valor e reconhecimento, isso é um acordo depois. Você vai colocar jogadores, não o empresário, desmancha um pouco disso, porque os clubes ficam sentados, põe a bunda na cadeira e depende de empresários. E todo mundo reclama de empresários. Mas aí, olha, que nem aqui, o Curitiba está trazendo 5 jogadores, sei lá onde eles jogavam, como estão jogando. Ah, muito bom jogador, sim. E agora, coletivamente, e o treinamento? Como é que vai ser no jogo? O técnico sabe como é que o cara joga? Isso é muito tempo. Então, nós estamos aqui tentando desmanchar isso que vem errado já há alguns anos. E você é uma figura que pode nos ajudar, né, na formatação de uma nova... Nós estamos veteranos, o melhor do futebol, viu, Olivério? Prazer em vê-lo. Hoje cuida, a sua empresa Tudo, Olivério, cuida do sertãozinho do Boston City, né? Isso, onde é? A gente cuida da imagem do Boston City, da imagem do sertãozinho, que é de um grande amigo meu, o Dr. Regis Vilas Boas, que é meu advogado, inclusive, ele comprou um time de futebol. E aí é assim, e do Renato Valentim, que tem o Boston City aqui em Manhuaçu, no interior de Minas Gerais, a 280 quilômetros de Belo Horizonte, e tem na cidade de Boston, nos Estados Unidos, um brasileiro que deu certo, saiu do interior de Minas Gerais, foi para os Estados Unidos, fez uma grande cadeia de restaurantes espetaculares, e a partir disso, por essa paixão do futebol, montou um time de futebol. Agora, Reinaldo, Capitão Hidalgo, Giba, Arthur e Jarbas, eu acho, eu tenho uma compreensão diferente. Eu acho que o empresário é o mal necessário. Se é que ele é o mal necessário. Vou explicar para vocês. Se eu fosse construtor e construísse um prédio, eu não teria habilidade para vender as unidades, os apartamentos, condomínio horizontal ou vertical, eu não teria habilidade. Sim. Então você precisa da figura do corretor. A figura do corretor é lícita na publicidade, nos imóveis, e também é lícita no futebol. O que não pode ter é conchavo. E aí eu acho que o Hidalgo foi diretamente na ferida. Eu era visceralmente contra a clube, empresa, a SAF, essas coisas todas. Eu achava que os clubes de futebol aqui no Brasil nasceram da essência popular, que popular deveriam ser e dirigidos pelo conjunto da sociedade daquele clube. Pois hoje eu penso literalmente diferente. Porque hoje a gente sabe que tem diretor no futebol. Eu estou falando do Corinthians, porque eu não fico atacando ninguém e atacando o conjunto da obra, eu já singularizo a crítica. Então, o senhor Roberto Andrade, ele vai para o Corinthians e fica jogando paciência de manhã até de tarde, está acabando com a paciência do torcedor do Corinthians. Porque, olha só, o Corinthians contratou um grande número de jogadores, todos com história dentro do futebol, muitos com história dentro do próprio Corinthians, foram campeões. O William, que deixou um caminhão de dinheiro ao sair do Corinthians, indo jogar na Europa, essa coisa, está tudo certo. Mas aí você tem um dirigente que contrata esses jogadores, na enorme maioria, já em final de carreira, e se você trouxesse 1, 2, 3 no máximo, ok. Mas quando você traz 7, 8 jogadores, eles não jogam por causa de hoje, de 70% a 80% do jogo ele é físico. Senão o Hidalgo, com a sua categoria, estaria jogando até hoje. O Giba, mas infelizmente só dá para jogar no videogame. Que eu gostaria muito de rever o Hidalgo jogando com aquela elegância que ele jogava. O Giba, que era um combatente no meio-campo, que jogava forte. Eu gostaria, mas não dá. O tempo passa para todos. A gente fica de cabelo branco, talvez até mais inteligente para aqueles que querem aprender, mas o corpo, a parte física, não acompanha a partir de um determinado momento. Né? Então, voltando, eu acho que o dirigente tem que ser, que primeiro o clube tem que ter dono, e segundo tem que ser profissional, porque aí você vai cobrar
do dirigente aquilo, né, o patrão dele vai cobrar, você como torcedor vai cobrar do patrão, do dono do time, porque você deposita o seu amor ali, e pronto. Mas me parece também, Hidalgo, que uma centena de clubes nesse Brasil está sendo mal gerido para ser vendido. E acho até que tem dirigente intencionalmente fazendo isso, esquecendo as contas dos clubes. Porque hoje, quando você fala em administração, você fala em Palmeiras e Flamengo. É muito pouco. Estamos falando de clube de torcida, clube de paixão. Aí você vai dizer assim, mas o Cruzeiro não é de torcida e de paixão? É, mas agora é uma SAF. Né? Então tem dono. Então o Ronaldo vai bater no peito e falar, isso aqui eu não faço. Né? Ou isso aqui eu não quero fazer. E pronto. E ok. Agora, você precisa ter dono. Você precisa ter responsabilidade. Você não pode ter um dirigente com um clube do tamanho que o Corinthians tem. Eu dei essa informação no domingo passado, dia 31 de julho, né? Que o Corinthians, vocês estão todos sentados, né? E quem está nos acompanhando também está sentado. O Corinthians paga um fisioterapeuta para ser gerente de saúde R$150 mil. Nossa. É uma vergonha. O seu Pato ganhava R$800 mil e ganhava R$40 mil de ajuda de custo. Estou dando 2 exemplos do Corinthians, mas a gente pode andar muito. É por isso que o Palmeiras é diferente, é por isso que o Flamengo é diferente, porque você não ouve falar nesse sentido de coisas. Então vamos lá. R$150 mil para um fisioterapeuta. O doutor Joaquim Grava, que é médico do Corinthians, que por tudo que fez, pela história que tem, cedeu seu nome para o CT, ganha R$25 mil, um médico de 40 anos de clube. E aí, eu estou falando de um cara que é meu amigo, Bruno Maziotti. Ganha 150, tá tudo errado, gente. Isso quebra o futebol. Então, por exemplo, o seu Duílio deveria estar respondendo isso nesse momento, presidente do Corinthians. O conselho do Corinthians tem que agir. A diretoria tem que cobrar. Tem um cara lá jogando paciência das 7 às 8 da noite. Das 7 da manhã às 8 da noite. Porque isso, literalmente, é brincar com a paciência do torcedor do Corinthians que se esforça para ir ao estádio. E nós todos somos porta-voz desses torcedores, porque a gente tem que continuar apertando esses caras, que está muito fácil. Aí eu digo o seguinte, o cara que ganha R$800 mil, como o Pato ganha, aí, e não é agora, nós estamos falando em 8 anos, 9 anos atrás o Pato, certo? 8, 9 anos atrás o Pato ganhava R$800 mil. Aí você precisa pagar 40 mil de aqui, meu amor, e debaixo da ponte, velho. Tem a esquerda e tem a direita do Parque São Jorge. Tem ponte, uma mais à frente e uma atrás. Com todo respeito. Então, aí não adianta a gente fica aqui. Sabe o que eu acho? Que nós somos, com todo respeito, os bobos da corte. Nós ficamos aqui jogando futebol para cima, falando do futebol com amor, com o Reinaldo. Eu falei isso aqui. E a gente fica. E tem lá cara batendo palma para maluco dançar dentro dos clubes. Aí Exato. O Flamengo e o Palmeiras vão ser campeões de tudo. E eu estou falando isso profissionalmente. Sabe por quê? Porque são geridos por pessoas que sentam o bumbum na cadeira e que fazem o melhor para o clube. É por isso. É por isso. E ninguém aqui paga com seus bens. E ninguém aqui... Vamos lá. Nós tivemos, na história recente do país, banqueiros presos, empreiteiros presos, políticos presos, religiosos presos. Nossa. Nós só não tivemos uma categoria presa. Falta cadeia. Dirigente de futebol. Até jornalista foi preso. Está na hora de começar a mostrar o par de algemas para esse tipo de gente. Porque eles arrebentam os clubes, vão embora e ainda querem homenagem. Então, cara, sabe assim, eu acho que nós estamos batendo palma para maluco dançar. E é por isso que cada vez mais, na contramão disso, eles fecham os clubes hermeticamente. Eles não gostam da presença mais de jornalistas dentro do clube. O jogador virou bunda mole, não fala. Né? Não quer se expor, não quero me expor. O treinador não quer se invariavelmente é obrigado a falar por conta do pré-jogo e do pós-jogo. Mas só fala o treinador. Só ele fica na berlinda. É por isso que ele paga mais rápido com o emprego.
O executivo foi um escudo que os dirigentes colocaram à sua frente para sofrerem os executivos. E eles ficam lá atrás. Então está na hora da gente ter uma lava-jato em cima do futebol, está na hora da gente botar um monte de cara aí na cadeia, seja quem for, hein? Seja quem for. Dane-se. É o tal do dane-se. Pegou, é a história da lava-jato lá de Curitiba aí, Dal. Pegou quem pegou e botou para dentro. Depois o Supremo soltou, arrumaram não sei o quê. É assim, eu sempre digo o seguinte: qual é a diferença de você rezar dentro da igreja, na praça, ou dentro do açougue? O ato é o rezar. O local, pouco importa. Tanto faz, sua fé é em Deus. Então, quando o cara rouba, se ele é presidente da República, ou se ele permite sendo presidente da República, se ele rouba no mandato, fora do mandato, se ele permite que outros roubem, se ele monta uma gangue, ele é ladrão. Ele é ladrão. Ele é ladrão, então ele tem que ser pago, ele tem que ser pego e pagar a pena dele como ladrão, não é pelo cargo. O ato de rezar é e ele pode acontecer em qualquer lugar. O ato de roubar também, porque eles roubam nos gabinetes. Então o cara tem que ir em cana, porque nós não aguentamos mais pagar essa engenharia, seja do futebol, ou seja, essa engenharia pública, que a gente paga, que a gente põe dinheiro, que a gente põe o nosso suado esforço através dos impostos, e não sobra nada. O ministro do Supremo, ele é meu funcionário, ele é seu funcionário. Todos nós pagamos os nossos impostos e eles são beneficiários do salário, ok, tal. Então nós temos que cobrar desses caras. Eles não podem soltar traficante como recentemente soltaram. Eles não podem soltar... aí o cara ficou preso 2 anos lá em Curitiba. Estou falando do atual candidato à presidência da República. E ninguém viu nada, e depois, o julgamento foi errado. Quer dizer que durante 2 anos ninguém viu que o julgamento estava errado? Se estava errado, tinha que ser no começo, porque a justiça não pode ser injusta. Então ele não podia ir preso. Agora, se estava preso, tinha que cumprir todo o estabelecimento da pena, porque ele fez o errado. É simples. Agora, aqui é muito na conveniência. O fulano é meu amigo, ele vai melhorar, o que veio é pior que esse. Se o que veio é pior que esse, a gente vota de novo, como a gente vai fazer agora, e põe outro lá de plantão. E se o cara tiver errado, nós já fizemos 2 impeachments de 90 para cá, fazemos o 3º, o 4º, o 5º. A gente tira esses caras todos. Quem tem que mandar no país é o povo. É assim que é a democracia. Eles falam tanto em democracia é isso. Só que a gente elege alguém. Se esse alguém começa a fazer errado, a gente vai lá e tira o cara, não tem problema nenhum. Então a gente veio aí de uma crise sanitária por causa do problema do Covid. Aí cada um falou o que quis, cada um manipulou o povo da maneira como quis, inclusive organizações de comunicação. Sabe, e o Supremo Tribunal? O Supremo Tribunal parece que toca flauta, velho. E só aqui no Brasil que ministro do Supremo Tribunal aparece todo dia dando entrevista. Você vai para os Estados Unidos, você nem sabe quem é membro do Supremo Tribunal Federal. Os caras não falam lá. Eles falam como deve falar o juiz, nos autos de um processo. Verdade. E somente assim. Aqui não. Aqui os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal são verdadeiras estrelas. Tá tudo errado, gente. Nós temos que consertar isso. E era assim, antigamente meu pai falava assim, eu estou arrumando o país para você, meu filho. Agora eu acho que se a gente conseguir arrumar para os nossos bisnetos, já estamos no lucro, mas temos que começar. Nós temos que começar a arrumar esse país. Não é fácil não, Olivério. Olivério, Diga lá, Giba. Tem mais uma coisa, eu não sou candidato a absolutamente nada, nem síndico do meu prédio. Então, esse discurso aqui não é porque eu não estou atrás de voto para nada. Não, mas tudo isso é revoltante, Olivério. É revoltante. Diga, Giba. Olivério, meu pai faleceu há uns anos atrás. Eu tinha 30 já tinha parado, eu tinha 38. Um dia lá, tomando a cerveja com ele, que eu nunca tomei na frente dele, e depois no jogo do Santos, que eu fui levar a camisa, ele falou, vai tomar uma cerveja? Isso aí eu já tinha 20 anos. E era o respeito, assim, mas não tem nada a ver. E ele falou para mim assim, escuta o que eu vou te falar, não vou dar 10 anos, nós vamos ter vergonha de ser honesto. Não deu 5 anos. Então, e nós temos vergonha. Sabe por quê? Porque se você é o honesto, você é o trouxa.
Porque ser o babaca, né? Mas eu ainda prefiro ser trouxa, babaca. É o seguinte, eu não sou exemplo para filho de ninguém. Eu sou exemplo para Rafael e para Vanessa, que são os meus filhos. Porque eu olho no olho deles, eles olham no meu olho, eu olho de cabeça erguida, eles andam de cabeça erguida e eles sabem o que eu falo, porque eu falo duro com ele como meu pai falava duro comigo e adiantou. Eu também. Tenho certo e tenho errado. O Giba nunca bebeu na frente do pai. Foi beber depois que já era marcando, já tinha dado na cara essa coisa toda. Ele que me ofereceu. Eu não bebo. Mas quando eu tinha, sei lá, meu pai morreu, eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 16 anos, 15, 16 anos. Meu pai um dia sentou comigo e falou assim, senta aqui. Eu vejo que toda hora você olha, hoje ele seria preso se fizesse isso, né? Porque o país mudou tanto que antigamente era o seguinte, era bonito fumar e feio ser viado. Agora é bonito ser viado e fumar é feio. Se você acender um cigarro na frente de alguém, o cara quer te bater. Nenhuma coisa nem outra está errada. Hoje né? com a pandemia, é melhor você dar um pum do que um espirro. É isso. Não, esse Giba. O Reinaldo só está ouvindo essa história aqui, Reinaldo. Diga, Reinaldo. Não, eu tô ouvindo porque eu gostei dessa mesclagem que o Olivério fez, de conceituar, inclusive, uma política diferenciada que estão tratando no Brasil, principalmente com relação ao futebol. O que eu tenho notado de uns tempos a este aqui no futebol, Olivério, é que a imprensa nacional tem parte de culpa nos efeitos negativos que os clubes têm. Porque se o presidente do clube tal tem um amigo, olha eu passando a mão na frente da Câmara de novo. Então, se o cara é amigo do presidente do clube, ele já tem um gesto diferente, ele já dá conotações diferentes, ele transporta aquilo para o colega dele, olha, o cara lá da presidência lá, não é isso que vocês estão pensando, não. Vide o São Paulo Futebol Clube, que sempre teve diretoria fechada, sempre foi fechada, as notícias saíam a miúde, saía assim mais concentrada, mais estudada, sabe, e tal, depois explodiu tudo, aí ninguém prestava. Então eu penso, por exemplo, eu quero dizer, para ser mais sincero, o André Sanches do Corinthians, por exemplo, que dizem que ele fala o que pensa, dizem que ele fala o que dá vontade, o que dá na telha dele, mas não se explica direito das coisas que aconteceram no Corinthians. E muita gente é chegada a ele, e muitos agora são inimigos dele também. Então a imprensa tem um pouco de conotação negativa com relação à aproximação da diretoria, diferentemente, por exemplo, do que era Vicente Mateus. Vicente Mateus era um comandante, era um gestor, era um homem que todo mundo tinha respeito, era um cara que não falava besteira, que quer dizer, não dizia coisas erradas, não mentia, tratava todo mundo igual. Então era diferente, não sei se eu me fiz entender aqui, a aproximação de imprensa também é muito diferente. Futebol, Reinaldo, virou um negócio. E um negócio valiosíssimo. Eu, por um acaso, deixa eu colocar claro aqui, porque eu não vou me fazer de rogado. Eu sou amigo do Andrés, tenho grandes amigos em todos os lugares. Mas fez certo, fez errado. Eu não vou passar a mão na cabeça do meu filho. Se eu não passo a mão na cabeça do meu filho, eu não estou autorizado a passar a mão na cabeça de ninguém. Eu posso agir do jeito que eu ajo com quem eu quiser, porque eu nunca pedi um ingresso ou uma camisa para quem quer que seja. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo no futebol, porque se começa com ingresso, com uma camisa, depois 1 milhão para cá, 1 milhão para lá, e aí vai. Então, se eu já não comecei no ingresso e na camisa, o resto nem pensar. Então, é assim, eu tenho um apreço enorme por todas as pessoas que, mesmo não conseguindo, tentam fazer o bem. Porque as pessoas, elas têm que ter propósito em suas vidas. E o que a gente vê, e aí uma meia-culpa nossa da imprensa, a imprensa está muito leniente, quando a gente liga lá, a Globo News, quando a gente liga, o tempo inteiro os caras batendo no o Bolsonaro, se ele espirrar, ele vai preso, e se ele tossir, ele vai preso também. Se soltar um pum, então, meu Deus do céu, o homem não pode ter problema com gases. Então, e eu não estou defendendo aqui, porque eu acho que a nossa esquerda é muito ruim, eu acho que a nossa direita é muito ruim, e o nosso centro é um balcão de negócios. Né? Para falar o português bem claro. Agora a terceira via que fala. Consegue observar hoje na política nacional alguém que a gente pudesse dizer assim, olha, esse cara aqui,
vai colocar o Brasil nos eixos. E nós da imprensa não ajudamos, porque existem veículos de comunicação que começaram a vestir camisa para cá e para lá. O jornalista, o coleguinha, muitas vezes, de redação, é esquerdinha. Não tem que ser. A gente tem que ser, por conta da responsabilidade da informação... Por conveniência, por conveniência. Isso, por conveniência. Correto com a informação. Eu imagino que o cara pode gostar mais da direita do que da esquerda, mais da direita do que da esquerda, e o cara que está no meio, ele é um indeciso, que ele fica ali no meio, um alopradinho, não sabe se vai para cá ou vai para lá, tá tudo certo. Mas na hora que você abre o microfone, você tem que ter a responsabilidade, que nós estamos falando num país onde vivem 212 milhões de pessoas. A gente tem que ter mais responsabilidade. A gente, é assim, eu não sei se a gente vai ter um grande administrador, mas que ele tem que ter um grande sentimento de nação. É isso que a gente precisa esperar de um político. E Olivério, como é que foi a sua passagem pelo Palmeiras? A gente sempre tem curiosidade de saber o que aconteceu. Peraí, primeiro deixa eu cumprimentar o que eu disse, Olivério. Olivério, eu assino embaixo em tudo que você falou, Olivério. Assino embaixo em tudo que você falou. É só coerente. É só coerência. Não. Tem que ter coerência verdade. nisso daí. A gente tem que parar. Eu entro em algumas redações e vejo os caras, esquerda, porque esquerda. Nem esquerda, nem direita, rapaz. Isso aqui é Brasil. As pessoas que trabalham nesse país têm que entender que elas trabalham pra gente, pra nação. Nós bancamos essas pessoas, quer com fundo partidário, quer com salário. Tem ministro aí, tem juiz aí que ganha 500, 600 pau por mês, quando o limite é quase 40 mil reais. Como é que pode? Olha os penduricários que o cara tem no salário, que multiplica-se por 15 vezes o salário. É uma vergonha. Minha passagem pelo Palmeiras. Eu era para ficar 6 meses, que era o que eu tinha combinado com a Leila. Eu trabalho para o grupo Crefisa, para a Leila, já há 7 anos. E era para eu ficar só para ajeitar a comunicação. A torcida entendeu que eu não deveria ficar, e quando você não é bem-vindo num lugar, você tem que ter a dignidade de sair. Eu tinha um projeto, como tenho, da 365, que você conhece, Jarbas, Sim. Que graças a Deus está tendo muito efeito. A gente está conseguindo fazer lá, nos aplicativos de rádio, 365, no YouTube, no Facebook, muito na bom. Nova Morada, que é uma emissora de rádio, e 9 emissoras espalhadas pelo Brasil. Eu vou fazer o que eu sigo fazendo sempre, que é comunicação. Se você não é bem-vindo num lugar, saia. Eu saí, simplesmente. Cada um deve estar no lugar onde se sente bem. Aliás, esse assunto aí de se fala da torcida que não quis você aí, de repente ficou incômodo. E em alguns clubes, né, Capitão Hidalgo, acontece isso. A torcida tá falando mais alto porque tá indo lá na rede social e reclamando. Acho injusto isso, Hidalgo. Hein, Capitão Hidalgo? Deixa eu liberar aqui o áudio do Hidalgo. Tava um chiadinho, né? Diga, Hidalgo. Agora dá, Hidalgo. Olivério, tem muito baba-ovo na imprensa, né? Tem. Às vezes não ganha nada, não tem interesse, mas é baba-ovo, puxa-saco. O Reinaldo adora isso. Nossa, tem muito baba-ovo. Eu amo. Cara, tem que ser normal. Aliás, esse programa está muito bom de participar. Olha o Arthur aí, que é o nosso grande técnico internacional, tem uma história linda, né? Está aprendendo aí, ele vê cada notícia, cada assunto aí, Arthur. Aqui tem um assunto, quer dizer, tem um espelho, viu, Olivério? O Jarbas acorda às 4 da manhã, tem um espelho de programa. De repente, hoje nós fomos para o outro lado. Hein? Não, é bem variado. O programa é bom assim. Sabe o que é isso? Isso é independência. Aqui todo mundo é independente do que faz, porque são pessoas sérias que faz e tem conhecimento da matéria. Quer dizer, não tem baú para valorizar valores. Eu tenho mais independência que vocês, né? O Giba tá dizendo que tem mais independência aqui, qual que é? Eu nasci dia 7 de setembro. É isso. Vai fazer 200 anos. Vai fazer 200 anos. Já tomei a 20ª dose, o Olivério. Ali no clube da bola. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Que eu tenho um compromisso. E eu queria dar um grande abraço no Arthur, que é meu amigo, meu grande amigo. Aliás, eu repito, eu só tenho amigos aqui. O Reinaldo, com quem eu tomava caldo de mocotó, ali na subida da Miruna, a gente saía da Rádio Record. Ali eu trabalhava na TV e na Rádio Record. O Reinaldo, com essa voz maravilhosa, com essa capacidade espetacular, sempre foi um dos maiores narradores do rádio. Aí a gente subia a Miruna e a gente chegava ali, uma quadra atrás, Miruna
com Nhambiquara, se não me falha a memória. Nhambiquaras. A gente ia num boteco ali e eu nunca tinha tomado caldo de mocotó, Hidalgo. Aí ele me levou lá. Apaixonei pelo caldo de mocotó. O Giba é assim, a gente meio que cresceu juntos. Eu tenho 58, o Giba tem perto disso. No Santos, lá de 78, quando surgem os Meninos da Vila, né, que se torna uma geração chamada de Meninos da Vila. O Hidalgo, essa gentileza toda, essa educação toda, essa finesse toda, eu conheço há muito tempo, porque eu conheço, colecionei figurinhas dele, é verdade isso mesmo, né? Ele jogou no Juventus, jogou no Curitiba, e eu vi o Hidalgo um pouquinho, mas depois disso a gente criou um elo de ligação, de amizade, de respeito e de carinho, porque nós tivemos ali um Barcímio Sicupira, Hidalgo, Fernando Gomes, tanta gente, o Caio Júnior. Audiência, né? Velho, ficamos 15 anos, né? Isso, ficamos 15 anos lá. Isso é fantástico. Exatamente. Sobre a batuta do nosso Fernando Gomes, o que é espetacular. O Arthur, eu vim conhecer como técnico de futebol, a gente teve ótimas conversas, o Arthur, uma figura humana espetacular. Bom, o Jarbas, meu amigo, ele é que foi lá na cidade, em Santos, né? Eu sou santista de nascimento. É verdade. O Jarbas foi em Santos transmitir como locutor e a gente acabou pegando uma amizade muito grande. Então, eu quero agradecer a todos vocês e dizer o seguinte: a gente precisa mudar este país, né? A gente precisa mudar esse país. A gente vai ter aí uma eleição pela frente. Sempre quando há uma eleição, há um voto de esperança por parte de todos nós. Poxa, agora pode ser, vamos tentar, aquela coisa toda. Não vamos tentar mais, gente. Não dá mais para tentar. Agora a gente tem que realizar. Agora a gente vai subir para o campo e o jogo é aquele, o título é aquele, os 90 minutos vão contar tudo. A gente tem que fazer o melhor pelo nosso país. Senão daqui a pouco não vai ser para os nossos netos ou bisnetos, e para os filhos não vai ser mais. A gente vai ter que arrumar, precisa de muito tempo para arrumar, mas temos que começar agora, porque a gente precisa arrumar esse país. E saibam o seguinte: quando você se deparar com um canal de televisão, seja ele qual for, que tenha tendência, você tem na democracia do controle remoto a possibilidade de simplesmente extinguir esse canal da sua vida. Vai para a direita, vai para a esquerda, sobe e desce. Não sei como é que é o seu aparelho, se ainda é aceletor, que ainda tem alguns aceletores. Você muda. A melhor coisa para o Reinaldo, que trabalhou em rádio há muito tempo, para vocês todos que estão aqui agora no veículo de comunicação, é o seguinte: se não tiver legal, a gente muda. A gente tem que fazer igual a gente pode fazer num aparelho de comunicação. Se a gente achar que não está bom, a gente muda. Então a gente tem um compromisso, todos nós, de fazermos o melhor pelo país. A gente tem que plantar uma árvore e ver com que ela cresça firme, forte, estrondosa, que dê frutos, que dê sombra, que dê oxigênio, que dê tudo isso. Porque a gente merece, porque nós somos um povo trabalhador, um povo de muita dedicação, de muita vontade e que quer fazer. E, repito, eu não sou candidato a nada, nem a síndico, né? Porque você pode falar, agora ele é candidato, não sou nada. O meu número é o número do meu país. É pensar que aqui existem 212, 210 milhões de pessoas e que a gente tem que abraçar todo mundo e que a gente tem que estender a mão para aquele que está na dificuldade e para a gente continuar crescendo como país. É assim. Legal, obrigado, Ligério. Rapidinho. Diga, Arthur. É rápido. Primeiro, com relação ao Olivério. Olivério, poxa, nós trabalhamos juntos aí quando eu estive em São Paulo, foi muito rápido. Eu fugi da mão dele porque eu saio do Brasil toda hora, minha vida é uma vida maluca pra caramba. Mas eu tive pessoas que trabalharam comigo, mas igual o Olivério, não tive não. Olivério, não é porque você está aqui, não, eu sempre falei isso. O seu profissionalismo, você sempre foi presente, abriu as portas do escritório comigo, tentou fazer um monte de coisa porque precisava de tempo, eu precisava ficar em São Paulo pelo menos um ano. Eu tenho certeza que as coisas iam caminhar bem, porque você já estava me colocando em lugares para eu conversar com as pessoas conheceram o que eu pensava de futebol, e você me deu essa oportunidade. Foi muito pouco tempo, mas eu fiquei muito grato, porque são coisas que marcam a vida da gente, entendeu? Porque você, quando sai do país,
você não vai para locais expoentes, como é a Europa, etc. e tal, você vai para uma Ásia, você se esconde um pouco e você fica realmente ignorado. Quando você retorna, você tem dificuldade. E você não. Você sempre esteve presente, você sempre foi atencioso. Todas as vezes que eu te chamei, você me atendeu. E isso chama-se caráter, que é uma coisa que está faltando. Caráter com educação, é uma coisa que está faltando no nosso país, por isso que está dando essa confusão toda. Porque perdeu-se a vergonha. Eu sei do que eu estou falando, porque eu estou na rua toda hora, vocês também, a gente lida com faixa etárias diferentes, culturas diferentes, e nós perdemos a vergonha, nós temos que recuperar. É lógico, não é o povo em si, mas foram inclinar as ideias, a filosofia que foi criada dentro a doutrina que foi criada dentro da nossa área de educação, para chegar no ponto que chegou. Eu nunca falo sobre esse assunto, dificilmente eu me reporto com relação a isso, mas eu posso dizer para você o seguinte: a educação que eu tive foi bater no continente quase dentro de casa, e eu não me arrependo de nada disso, porque até hoje meu caráter nunca foi afetado, minha educação ela sempre foi boa. Onde eu fui fora do país, eu sentei com um cara que era o 8º cara mais rico do mundo, eu sentei com pessoas que tinham uma projeção financeira assim, absurda, e sentei com aqueles mais humildes, os indianos que limpavam a chuteirinha de todo mundo, e sempre foi uniforme a minha conduta com todo esse aprendizado que eu adquiri dentro da minha casa. Então, é mais ou menos o que o Oliveira está falando, que está se expressando, e eu assino embaixo. Muito obrigado pelo teu carinho comigo e com todos os amigos que estão aqui. Eu tenho muito carinho por todos vocês mesmos, vocês sabem disso. Em momentos diferentes estivemos juntos. Repito, caldo de bocotó com o Reinaldo Costa era um aprendizado mesmo, porque o Reinaldo tem tanta história legal e assim, eu chego na Record muito menino, né? Eu vinha de Santos, fui para a Gazeta, da Gazeta Televisão, da Gazeta Rádio, eu fui para a TV Record, e da TV Record eu fui convidado pelo Osmar Santos para trabalhar na produção, e logo depois ele me botou para ser repórter. E eu fiz coisas maravilhosas para mim, né? Porque não adianta você querer agradar os outros se você não agradar a si mesmo. Exatamente. E não sei se é o ego, talvez o ego, né? Todos nós temos ego, maior ou menor nós temos, mas eu queria trabalhar com o Osmar, eu consegui, com o Reinaldo eu consegui, com o Fiore Gigliotti eu consegui, mais recentemente com o Zé Silvério, com tanta gente boa, como eu trabalhei com o Jarbas, como eu trabalhei com o Luiz Roberto Demúcio. E assim, eu acho que nós tivemos um grande momento da comunicação. Eu sou um cara abençoado, porque com todas essas pessoas eu criei um elo de amizade. O Paulo Soares, quando eu fiz a minha primeira transmissão com o amigão, o Paulo Soares sentado em cima, escuta essa, Hidalgo, fomos para a cidade de... Como é que é o FFC? Fernandópolis Futebol Clube. É assim, se existe alguma coisa longe, é Fernandópolis. Em relação agora, o cara que mora na Cafelândia não é Fernandópolis longe, mas perto, eu acho, lá de Santos para ir com o Jabaquara, lá em Fernandópolis. Legal, né? Longe, eu não estou Fernandópolis, né? Não estou sendo politicamente correto, não tô, é que é longe. Agora, o cara que mora do lado de Fernandópolis acha que Fernandópolis é o lugar mais perto do mundo, porque ele mora perto. Ele acha São Paulo longe. Então eu, morando lá em Santos, viajei aí, sei lá, 600, 700 quilômetros para ir a Fernandópolis. Aí chegamos lá. Um sol para cada um, mas um sol para cada um mesmo. Deus pegou e falou assim... E ele já transpirava que nem pano de cuscuz, o Paulo Soares. O Paulo Soares, é verdade isso aqui, gente. Quando tá 12, 13 graus, ele tira, fica só com a camisa assim de malha. E uma toalhinha. Dá para ligar o ar-condicionado? Mas, Paulo, tá 12, 13 graus, meu velho. Não, mas ele sente um calor descomunal. Ele deve estar na andropausa, né? Andropausa. Mas desde que nasceu, ele é um negócio espetacular. Esse cara não existe, né? Ele, J. Júnior, com quem eu tive a honra de trabalhar, são as duas melhores figuras humanas que eu conheci na minha vida, né? Depois do meu pai. Meu pai era uma figura humana também espetacular, que é isso que o Arthur falou. Vem de casa. Ele conheceu uma menina em Araçatuba e pagou datilografia para ela. Brincadeira, velho. Aí vamos lá, aí eu vou lá, aí o Paulo senta no telhado, gente. Isso era 1979, Giba.
Vocês tinham acabado de ser campeão, porque vocês foram campeões Isso, no começo da do ano Vila. de 79, valendo pelos 78 os Isso meninos aí. da Vila. Aí o Paulo senta lá, aí eu puxo um fio de 200 metros pro campo e o pau come no jogo e, nossa mãe do céu, cara, um sol para cada um. Desde aquele tempo eu senti que esse negócio aqui ia fazer diferença na minha vida. E como o meu anjo da guarda anda sempre alerta e comigo, cara, eu tenho um orgulho danado de dizer que eu sou amigo de todos vocês, que eu tenho um carinho Puxa, enorme que legal. por vocês, e que a minha Obrigado. vida tem sentido exatamente por gente igual a vocês, que são vocês aqui, mas tem muita gente que os representam, porque são muitos amigos que eu fiz. Acabei de citar aí Paulo Soares, Jota Júnior, o Cabeção Milton Neves, meu amigo, chato pra caramba, meu amigo, fez aniversário anteontem. Liguei para ele chorou no telefone comigo, porque ele falou, pô, que legal você ter me ligado. Então é assim, cara, muito obrigado. E tem essa nova geração. Eu lembrei aqui do caldo de mocotó em Amiquaras, era no Urtigão. Urtigão. É, De vez em Urtigão. quando dava até uma coceira, o Urtigão. Mas tudo bem, faz parte. Um grande abraço para vocês. Legal, Fiquem com Oliveira. Deus. Obrigado. Fica à E a A vontade. bateria tá indo pro espaço, um abraço. Fica à vontade dia- quando dia- quiser, dia- Oliveira. Fica à vontade E quando dia quiser. 6 foi aniversário do Milton Neves, do Edu. Edu, Edu. E ontem foi do Zito. E ontem foi do e Zito. dia 6 Zito. Ah, se Foi tivesse meu- vivo, faria 90 anos. foi meu filho também, Bruno, que Opa, faz igual Bruninho. todo mundo. Opa! legal, então, Oliveira, obrigado, cara. Fica à vontade. Parabéns pelo trabalho na 365. Tenho visto lá as entrevistas. Você é diferenciado porque todo cara que você coloca no ar é amigo teu, cara. Isso que é legal conversar, né? Fica bem à vontade. Não esquece de me ligar na hora que tiver com o Serginho. Não Eu vai, te no, ligo. não vai Eu no te Paco, não, né? Vai no Paco, não. Não. Nós vamos almoçar em São Paulo. Ah, Nós vamos tá. almoçar no Lelis. Opa, é melhor. Ó, a tratoria do É outro Lelis, a tratoria patamar. do Lelis. Deixa o Serginho pagar, pô. Você vê o seguinte. Mas não leva o Caio Castro, senão ele não vai ter que dividir a conta. Vamos lá. Não, que eu não namoro com ele, ele não tem que dividir, não quero o dinheiro dele, ele não quer o meu também. É o seguinte, vou contar para vocês. Você sabe que eu sou um grande amigo do Serginho, mas amigo mesmo. Mas tudo nasceu de uma porradaria. Eu acho que eu era maluco. Porque eu quis sair na mão com o Serginho. É meu, velho. Em 1900, você imagina naquela fase, 1996. Você era cara, repórter? o Serginho foi volta para o Santos, ele foi para o Corinthians em 95 e voltou para o Santos em 96. E ele eu dei no meio do peito dele, mas meu Deus Você do céu, brincou. os caras falaram, você é louco. O Rodolfo Rodrigues, o Dom Rodolfo, Sérgio Rodrigues e Rodrigues, me segurou e falou, você é louco? Eu falei, não, louco é ele de mexer comigo. Eu falei, você tem filosofia. Meu Deus. Já que você tá indo no Lelis para almoçar, aproveita, liga pro Vanderlei Luxemburgo, que ele não sai de lá, não saía. Ele levou um bico na senadoria lá em Tocantins. Ele tá com tempo para almoçar, ele não sai do Lelis. Falta de aviso não foi. Eu falei pra ele, Vanderlei é meu amigo, pessoa muito querida. Eu falei, Vanderlei, se você acha que futebol é complicado, se você acha que no Política. futebol tem uns caras malucos e tem, você imagina na política. Maluco, mas na política combinação não vale nada. O cara combinou com ele e não cumpriu. A verdade é essa. Grande abraço, gente. Um abraço, um Oliveira. abraço, um abraço. Obrigado, Só cara. quer duas coisas do povo. É voto e distância. É isso. É só isso. É isso que eles Vai lá, Oliveira. Um abração, cara. Oliveira, um abraço. Um abraço, Outro. cara. Obrigado aí. Bom, então é isso, né? O programa nós extrapolou aqui. Ainda bem que nós mandamos no negócio aqui, o Capitão Hidalgo. Fazemos o horário que nós queremos, né? Para fechar aqui a conversa, o Caio Reinaldo ele volta já. Diga lá, Hidalgo. Minutos tem aí? Quantos minutos? 1h54 minutos. 1h54, quase 2 horas de programa hoje. 2 horas. A bateria tá Tem aliada, que já tá no discutir aqui final. com o dono do horário. Não, eu loquei o horário, eu tenho que discutir com o cara. Eu tenho que pôr 2 horas do programa. Vai ser complicado, né? Brincadeira, né? Vai ser complicado. Independência vale muito, né, seu Nossa. Jarbas? Nem imagino o preço disso tudo aí. Bom, Hidalgo, obrigado, Gilberto, Arthur, o Reinaldo caiu, acho que a bateria dele também acabou. Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês aí, estar sempre com a gente aqui no nosso Boletim da Bola, ao vivo às 9 da manhã, aqui na nossa programação esportiva. Tchau, gente, um abraço.
Se cuida, até amanhã, tamo junto de novo aqui no nosso Boletim da Bola, no app hoje, da Rádio Futebol. Opa, temos jogo hoje. Hoje tem o Coxa contra o Santos, né? Jogo que tá marcado para 8 da noite, né, Indal? 8 da noite é o jogo. 8 da noite. 8 da noite é o jogo. Então, bom, abraço então. É isso aí. Fim de papo no Boletim da Bola, edição de hoje. O Rei foi embora. Foi embora o Reinaldo aí, né? Vamos encerrar o programa. Boletim da Bola, você sabe, aqui no nosso app da Rádio Futebol, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis Planejados no Campolim e no Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias do Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Com o app nas transmissões estamos em todas as plataformas. Vídeos geolocalizados, o mundo te vendo um clique, são vídeos para as redes sociais. Em nome também do Banco BV, os menores feirões de seminovos pelo Brasil são do BV. Splash by IG, tá na hora de colocar uma piscina no quintal em casa, hein? A Splash de Sorocaba é a maior loja do estado de São Paulo. Splash by IG e 4Play, Arena Sports. É uma delícia treinar, bater uma bolinha lá, tanto na areia como na grama sintética. Aí, ó, o pessoal fazendo a festa aí, pra você que tá pela rede social. É isso aí, um abraço do tamanho do Brasil, vê se cuida, segue a programação do app, as emissoras que integram a rede FPI, hoje 1004 web rádios, que transmite aí o programa que tem um arquivo lá na plataforma da Virtus. Tchau, um abraço.